isso pode ser polêmico, mas é a verdade. Quando você acerta em Nutra, você esquece o produto. Não tenho por que eu ficar criando testes e demandando tempo da minha equipe. Eu posso escalar 10, 20, 100 vezes mais no Nutra do que no produto. Pô, já batendo 5 milhões ali no primeiro mês, eu acho que é um puta resultado, entendeu? Com a margem que a gente tem, que é bem legal, pô, a gente tem 3,5% de chargeback em bolsa. A gente tinha de 10% no começo, 8% na verdade, tá 3%, 3,5% agora, né? O que a gente fez? Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente deixa o like e o seu comentário aqui embaixo do insight que você mais gostou desse episódio. Tá pelo Spotify? Então salva essa playlist, inclusive deixa aqui nos comentários também, porque tem muita gente que não sabe que tem como comentar no Spotify. Então aqui embaixo, deixa o teu comentário, porque ajuda muito a galera que tá assistindo a pegar outros insights que às vezes passaram despercebidos. Mas olha, sem enrolação, que os meus dois convidados de hoje com certeza vão entregar o ouro pra você, e depois desse podcast não tem como você falar que você não tem conhecimento pra aplicar e para lucrar muito numa operação que vende nutracêuticos no global. Porque eu tô aqui com um cara que ele já faturou mais de 10 milhões de reais e muito mais que isso, que às vezes nem ele sabe quanto que ele já faturou, mas foi muito mais que 10 milhões de reais. Ele já tá no Nutra há mais de um mês e o cara com certeza não vai entregar pouco aqui não, porque ele trouxe até o head de tráfego dele para passar insights e olha, com tudo com muito carinho para você aí do outro lado conseguir aplicar na tua operação e também lucrar demais. Eu tô aqui com ele, André e Arthur. Cara, prazer ter você aqui. Prazerzão, e principalmente, Felipe. Arthur, prazer ter você aqui. Acredito que vocês vão agregar pra caramba. E principalmente, cara, parabéns por ter resgatado essa recompensa do PandaCast. Acredito que vai trazer muito conteúdo pra galera. Mas antes, de fato, pra gente entrar no conteúdo, como que você, de fato, entrou no mercado digital ali em 2022? Você falou que começou no início de 22, né? Então, como que você chegou no mercado? O que você fazia antes? De que cidade que você veio? Se apresenta pra galera, que eu também tô curioso pra conhecer você. Perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui. Realmente, fico muito feliz de estar aqui. É uma conquista que poucos conseguem. E eu sei que aqui no podcast veio muito player grande. Já assisti muito vídeo aqui do podcast, aqui da Art Panda. Então, não tem por que eu não entregar o ouro, porque eu sei que eu assisti de outros players que me ajudaram muito e eu estou aqui para ajudar outras pessoas que no futuro vão estar aqui. Então, meu objetivo aqui é ajudar bastante. Não é à toa que até de última hora trouxe meu head de tráfego, o Arthurzão, e eu sou o dono da operação, Arthur é meu head de tráfego. Infelizmente aqui não está o nosso head de copy e head de edição, que são pilares aí da empresa, mas literalmente a gente vai entregar tudo que de conteúdo, todo o conteúdo possível. Pode perguntar mesmo, Filipão, aqui eu literalmente não escondo nada. Todo mundo que conversa comigo sabe que eu não escondo. Se precisar de algum contato, eu passo contato. Informação, eu passo informação. Passo o que eu tô testando aqui, o que tá validado aqui. Isso daí, pra mim, não... o segredo não existe. Uma hora ou outra, alguém vai descobrir e daí, se não passar essa informação, a pessoa vai acabar falando que, pô, esse cara escondeu esse segredo. Tipo assim, por quê, sabe? E acaba não trazendo confiança e não trazendo... confiança e uma amizade com uma outra pessoa. Então, é por isso que eu quero entregar todo o conteúdo possível. E a história que você perguntou, né? Pô, posso então já emendar a história? Pode. Já, sim, de cara. Que a gente já fica até curioso, cara. Mas já de cara, que a historinha do André é da hora. O Arthur conhece a minha história. Eu acho que foi um dos motivos também de eu ter convidado ele pra minha empresa e ele tá comigo até hoje. E a gente vai ficar muito tempo aí, né, Arthur? Com o resultado que a gente tá tendo. E a minha história começa e ela não teve muita opção. Antes de tudo, vou dizer que eu não sou aquele cara que morria de fome, que vendia doce na rua. Não era esse cara. Eu era provavelmente o que muita gente aí que tá assistindo. Eu era de uma classe média, em que não tinha nada de luxuoso, porém nunca um negócio que meu avô sempre me passou, e eu fui criado com meus avós, nunca vai faltar pra ti educação e, enfim, basicamente educação e comida. Nunca faltou, então o básico sempre teve. E um negócio que isso daí eu aprendi foi que, cara, a educação, de fato, o ensinamento, tu ir atrás de estudo, e não de atrás de estudo de ficar na escola e estudar, não. Isso é o mínimo, na verdade. Na verdade, às vezes, nem é o mínimo, porque isso na escola não se dava tanto. Porém, até hoje, pode perguntar pro Arthur, a gente compra mentorias, compra cursos de todo mundo do mercado, e não é porque tu tem um resultado maior que uma outra pessoa também, que tu vai desconsiderar de uma informação, de algo que ela sabe que às vezes tu não sabe ainda. Então, tu não pode menosprezar as pessoas.
E mesmo que a pessoa seja maior que tu, menor que tu, o Arthur sabe que a gente tá sempre consumindo conteúdo, sempre aprendendo. E onde eu quero chegar com isso? Bem, basicamente, eu não tive opção de não ir para o mercado digital. Por quê? Eu era programador, fazia ciência da computação, faculdade, tranquei a faculdade, mantive a programação e em meados da pandemia acabou que aconteceu de eu ser diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer. E isso já fazem 4 anos. Desde então faço o tratamento, já passei por coisas, por tratamentos piores. Hoje eu diria que eu estou na fase Controle. de controle e assim, tá tudo bem mesmo. E então, eu era programador, fui diagnosticado com linfoma, eu cheguei a emagrecer 20 quilos. Eu pesava 56 quilos. O linfoma de Hodgkin basicamente é um câncer no sistema linfático inteiro. Então eu tinha pé inchado, eu vomitava direto, eu emagreci muito, basicamente tinha no pulmão, tinha no estômago, na perna, em toda a parte do sangue existia o câncer. E, e diante disso eu não conseguia trabalhar. E qual é a opção de uma empresa que tem ali um funcionário júnior de programação que recém trancou a faculdade e, porém, pô, eu me dava muito bem na empresa, era para eu ter sido promovido e até hoje tá sendo programador. Eles não tinham outra opção a senão me afastar. Então, eu acabei perdendo o emprego, ficando extremamente doente, a ponto de eu não saber se eu ia acordar no dia seguinte. Essa é a verdade. Porque eu não conseguia respirar direito, e eu não tinha esse diagnóstico ainda de linfoma, na verdade. Inclusive, uma história engraçada é que, nesse momento que eu fui atrás desse diagnóstico, fui fazer uma biópsia, e essa biópsia, primeira biópsia deu inconclusiva, porém, a médica já me preparou como se fosse um câncer muito raro. E eu fiquei 7 dias pensando que seria um câncer muito raro. E eu não sei porquê, foi, claro, óbvio, foi um baque gigante, mas eu não sei porquê, eu continuava querendo viver, eu acho. Querendo viver de fato, porque eu continuava estudando, eu continuava, querendo me desenvolver mais. E foi aí, nessa mesma semana, que eu conheci quem foi fazer um lançamento nessa época. Foi o primeiro lançamento do Thiago Finch. E daí eu dei a oportunidade. Fui atrás, pesquisei sobre o mercado, fui atrás do conteúdo, comecei a estudar. E até que passou esses 7 dias, fui diagnosticado daí com linfoma, que realmente tinha tratamento. Mas esse foi meu start, enquanto eu não sabia se eu ia viver por mais 2 meses. E isso que é o louco. Essa é a verdade, isso que é o louco. Eu realmente não tive opção, porque eu não tinha emprego, eu não ia conseguir trabalhar em nenhuma empresa, a não ser abrir minha empresa. Então, eu comecei a trilhar esse caminho digital dessa maneira. E diante disso, pô, aprendi muito nesses anos, abri minha empresa em 2022 e hoje eu tô aqui. E realmente foi engraçado, porque muita gente hoje, às vezes é funcionário público ou já tem um emprego e tem medo de largar o trabalho ou focar só no que ela tá querendo abrir agora no mercado digital. E eu não tinha essa opção. E eu tinha muito medo. Mas o meu medo era de morrer mesmo. Era de não conseguir resistir. Não saber se eu ia viver aqui a 1 mês, 2 meses. E assim, desculpa, gente. Quando uma pessoa vem e me pergunta, pô, é que eu quero começar no digital, mas eu tô com um emprego aqui, eu recebo 6, 10 mil por mês. Eu falo, cara, olha a escolha que tá tendo, sabe? De realmente poder escolher. Eu não tive escolha. Isso, por um lado, pode ser bom, pode ser ruim. Pra mim, sinceramente, se não fosse por toda essa doença, eu não estaria onde eu tô agora. Cara, e eu compartilho do mesmo que você, né? Porque eu já tive problema assim, não foi linfoma, né? Mas eu tive tuberculose e derrame pleural. Eu também emagreci, tipo, uns 22 quilos e eu tive que entrar no digital justamente porque eu tava numa cama de hospital e não podia trabalhar. E a empresa, tipo, meio que cagou na minha cabeça. Tipo, você não pode trabalhar? Problema seu. Aí eu mandei embora e já era. Tipo, eu ficar afastado também e eu entrei no digital por conta disso. Caraca, Então, sério? eu fiquei afastado ali na pandemia também, no início do ano de 2020. Mas, cara, eu me identifiquei bastante e eu sei o que você passou. Eu entendo muito sobre isso. Tipo, essa sensação de saber que você tem que fazer aquilo e, tipo, a sua cabeça já entendeu que você tem que fazer aquilo e que você vai fazer. Isso é uma forma de, tipo, da gente meio que. Não sei, é uma válvula de escape, da gente conseguir esquecer outras coisas e focar nessa parte do digital. E ali, quando você começou a estudar esse mercado ali pelo Thiago Finch e tudo mais, pelo que você estava fazendo,
Qual que foi o primeiro pontapé inicial? Você foi pro info, até por influência dos conteúdos que você consumia? Ou você pensou em vender produto físico? Qual foi o seu primeiro passo inicial ali, quando você foi começar a vender no digital? Primeiramente, ele virou um outlier, né? Tem que deixar isso muito claro. Tem que deixar isso muito claro. Não, o Thiago Fint foi uma porta de entrada. Como eu falei, até hoje eu estudo, então eu tenho vários e vários e vários mentores e posso citar vários deles. Porém, foi uma porta de entrada, daí comecei de fato a rodar infoproduto. Em 2022, quando eu terminei meu primeiro tratamento, em que eu fiquei 8 meses de quimioterapia, falei, terminou, vou começar a vender infoproduto. E eu achava que ia ser tudo uma maravilha, até porque as pessoas vendem como se fosse uma maravilha. E a vida não é bem assim. A verdade é que eu fui lá. Na verdade, uma primeira, segunda, terceira oferta ali que a gente foi testando começou a escalar, começou a dar certo e começou a fazer um dinheiro legal. Que na época era muito bom. Em 2022, tu faturar 70 mil no mês era muito bom. E daí começa a escalar. Porém, como toda oferta e como todo iniciante já deve ter passado, tua oferta morre e daí tu fica sem escalar. Junto com isso, voltou o meu câncer. Tive que fazer tratamentos mais pesados de recidiva. Então, eu fiquei de novo 2022 inteiro com a empresa que eu tinha recém-montado, que estava começando a dar ruim novamente depois de escalar uma primeira oferta, e com linfoma de volta. Então, a vida ela não é crescente. Isso é um negócio que eu aprendi com o tempo. Porém, depois que tu acerta a primeira vez, tu vê que é possível e tu começa a estruturar. A ponto de hoje eu posso dizer que o nosso resultado ruim não é mais o resultado ruim que a gente tem em 2022. O nosso resultado ruim hoje é lucrar, tipo, alguns milhares de dólares aí, escalar alguns milhões de dólares no mês. Isso é o nosso resultado ruim. O resultado bom daí é muito bom. Então, o resultado ruim de 2022 era tu tomar prejuízo mesmo. Então, são coisas que tu vai evoluindo, vai aprendendo e com o tempo tu vai estruturando novas fases, novos processos a ponto de ter um resultado mais constante. Porém, meu 2022, 2023 inteiro foi tratamento e infoproduto. Até que em 2023, eu diria, metade de 2023, a gente acertou em cheio um infoproduto no Brasil. E começamos a escalar muito forte. E desde então, foi onde foi, de fato, a virada de chave. Porque foi onde eu terminei meu tratamento com quimioterapia e comecei a fazer tratamento com imunoterapia. E qual a diferença entre eles? A diferença entre eles, basicamente, é que a quimioterapia ela mata todas as células do corpo. Me deixava um vegetal. Basicamente, eu não conseguia trabalhar. Tinha dias que eu não conseguia sequer pensar direito. Então, eu não conseguia pensar em trabalho, não conseguia pensar em nada. A quimioterapia, ela te deixa inchado, ela te deixa com uma cara inchada. Tu fica realmente completamente parece um vegetal. De fato, tu não consegue pensar, tu não consegue agir e é muito complicado. E depois de terminar isso, tu vê que a vida ela é uma maravilha, na verdade. Tu começa a dar valor a pequenos detalhes. E é engraçado que até hoje grandes players do mercado vêm me perguntar, como é que tu conseguiu passar por tudo isso e ainda tá com a empresa? E até hoje eu falo, cara, sinceramente, a dor de cabeça que tu tem no digital não é uma dor de cabeça, é um privilégio ter essa dor de cabeça. Essa é a verdade. Porque tu consegue acordar, tu consegue criar a tua oferta, a tua ideia, tu consegue botar a tua ideia em prática, tu consegue ter uma ideia, gente. Tu consegue tomar o banho, na hora de estar tomando banho, eu tive uma ideia. Eu não conseguia tomar banho direito. Eu tomava banho assim, uma sensação horrível. Caía meu cabelo. Tu toma banho, teu cabelo tá caindo. Imagina tomar banho, tu vê teu cabelo caindo, parece teu corpo se deteriorando ali, se destruindo. Então, eu falo que, sinceramente, eu fico feliz quando minha oferta não tá validada e que eu tenho que trazer novas ideias, novos testes e é um privilégio, gente. É um privilégio. É um privilégio que a pessoa tem. Então, é essa maneira que eu penso. E eu acho que muito por conta disso, eu trabalho mais feliz, eu testo as coisas mais feliz e eu saio de... Claro, todo trabalho tem obrigação e tem as partes chatas que tu não gosta, a partir do momento que vira trabalho. Às vezes algo que tu gosta e que vira trabalho, tu para de gostar. Porém, quando eu paro e penso um pouco no que eu já passei, eu penso, sinceramente... Tô muito feliz de estar podendo trabalhar com isso. E ganhar muito dinheiro é a melhor parte. Eu entendo que até por conta da bagagem que você foi construindo aos poucos ali, você foi tendo cada vez mais conhecimento sobre estruturas e processos, né?
E até para você conseguir lidar com tudo que você estava passando, qual foi o primeiro ponto ali como gestor que você olhou e falou, cara, beleza, eu consegui ter tração nesse negócio, consegui fazer essa primeira escala. Só que assim como a primeira, eu não sei quando que ela vai morrer. Então, o que que passou pela tua cabeça? O que que você fez de contingência? Porque você sabia que uma hora ia parar? Ou você já planejava ir para outro mercado, para Nutra? Porque você tá um mês e meio, assim, no Nutra. Então, cara, qual foi o seu pensamento como gestor para, tipo, tirar uma operação que você tá lucrando e tem aquela estabilidade para você migrar para um negócio novo, totalmente com outro entregável físico, com outro modelo logístico? Como que foi para você essa transição? Eu acho que a gente volta para aquela tecla que eu comentei de, pô, eu tô num trabalho estável, tô ganhando R$ 10.000 por mês, será que eu arrisco o digital em que eu posso ganhar muito mais, porém eu também posso não dar certo? Será que eu arrisco? Não arrisco? Qual foi a minha tomada de decisão? Muita gente, quando a gente começou a tomar essa decisão, já tinha escalado muito Nutra. Então era um resultado muito real. Que nem muita gente já tem resultado no digital. Então eu via as pessoas, colegas, ganhando muito dinheiro em Nutra. E eu falei, pô, eu posso testar isso, posso gastar o meu caixa inteiro aqui e posso não dar certo. Como eu já vi gente não dando certo. Vi gente que começou a escalar Nutra, começou a dar certo, porém, por erros de métricas, que no Nutra é bem diferente e a gente pode conversar depois com esses cuidados que tem que ter, acabar escalando numa margem que não poderia e quebrando, literalmente quebrando e fechando a empresa. E pessoas que escalaram 20 milhões em um mês e no mês seguinte quebrou. Gente, não faz sentido. Realmente, quando eu olhava isso, não fazia sentido. Mas tem essas nuances que a gente pode conversar depois. E qual foi a minha tomada de decisão? Ir aos poucos. Então, eu comecei como afiliado. Hoje, tem várias empresas, até na própria Cartpanda, existem várias empresas que abrem afiliação de Nutra e que você pode começar a entrar no mercado sem ser tão agressivo e sem tomar tanto risco. E foi assim que a gente começou. No começo do ano, ali em janeiro, a gente tomou essa decisão. Vamos começar a criar uns testes de Nutra. Porém, eu tenho uma equipe muito enxuta. E pretendo continuar tendo uma equipe muito enxuta. Então, a gente teve que tirar parte dessa equipe para diminuir teste de infoproduto, que já vinha dando certo, e ir para a Nutra. Eu falei, vamos tomar essa decisão e botar um prazo. Botamos um prazo ali de 3 meses, e se em 3 meses a gente não vê nenhum norte de melhoria, nenhum norte de resultado, esquece, voltamos para infoproduto. Então essa foi a tomada de decisão. A gente continuou com o infoproduto e migramos 70% da equipe ali dos testes para a Nutra. E aceleramos os testes em Nutra. Temos 3 meses para acertar isso daqui. Como afiliado, a gente testou algumas coisas, deram certo, e a gente começou a ter uma assertividade legal, e a gente começou a ir, pô, agora vamos até esquecer a parte de infoproduto, porque sinceramente mesmo, isso pode ser polêmico, mas é a verdade. Quando você acerta em Nutra, você esquece o produto. Não existe comparação de resultado, não existe comparação de escala. Quando você acerta Nutra, esquece infoproduto. Isso pra mim não existe comparação. Não tem o porquê eu ficar com uma equipe ou criando testes e demandando tempo da minha equipe para continuar testes em infoproduto e ter uma escala muito menor que eu posso ter em Nutra. Não tem porquê. Eu posso escalar 10, 20, 100 vezes mais no Nutra do que no infoproduto. Então a gente esqueceu a parte de infoproduto. Pivotamos completamente. E a gente tinha uma escala até legal no info. A gente chegou a bater, mês de bater 10, 12 mil dólares de lucro líquido ali. Não era nada comparado ao Nutra, mas são valores interessantes, né? Considerando que o info você não tem todas as nuances que o Nutra tem. Então, por exemplo, chargeback, reembolso, custo de produto, frete, imposto no info é bem diferente, né? E o entregável é mais rápido também pra pessoa. São outros Total. problemas, né? No info, a pessoa vai ter problema de ter digitado o e-mail errado. Isso. No Nutra, às vezes a pessoa digitou o endereço errado. Aí já demanda de um custo de frete e tudo mais. Já é uma operação um pouco mais delicada nessa questão de Sim. detalhes. Total. E até pra gente aprofundar um pouco mais nessa parte ali. Você começou como afiliado, certo? Vocês começaram como afiliado. Então, Eu, inclusive, conheci o André através da afiliação. Que a gente se conheceu no grupo do Fire e eu também estava, na época, numa operação separada de afiliação. E eu tava batendo cabeça e a gente, na época, rodava os mesmos produtos como afiliados. E aí eu comecei a conversar com ele. A gente, na call lá no Fire do Fogaça, a gente começou a trocar ideia.
e eu batendo cabeça aqui do lado, falei que eles, cara, eu tô com um problema assim, assim, assado, aí ele também, e o André sempre foi um cara que, tipo, sempre compartilhou muito, muito conteúdo. Então, por exemplo, logo quando a gente tava lá no começo, e eu não tinha envolvimento com ele na operação nem nada, a gente era conhecido de WhatsApp, de grupo ali, e eu falava com ele, cara, minhas métricas são essas, como é que tá aí pra você e tal. Cara, ele já me mandava o print da VSL dele lá do VTurb com a retenção da lead, com tudo lá, e tipo, literalmente abriu o jogo. Aí eu falava que não, as minhas também, sempre fui muito transparente com ele, abri meus criativos com ele, então acho que isso aí foi muito da hora, sabe? Porque eu vejo que a galera no mercado tem meio que esse receio, tipo assim, não vou te passar as coisas e tudo mais. Cara, eu sei que a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas eu acho que pode compartilhar as coisas, sabe? E até puxando esse ponto, hoje, quando o André compartilha com alguns players, os caras também ficam, tipo, chocados. Mas, tipo assim, como é que você tá compartilhando essas métricas comigo e tudo? Cara, pô, é só métricas, entendeu? Eu acho que o resultado que a gente tem, ele vai muito além de métricas, entendeu? Então, de eu te passar aqui, cara, ô Felipe, aqui, minhas métricas são essas. Pô, eu acho que já é um norte pra você ali. E não necessariamente você vai me copiar ou o meu resultado vai ser pior porque eu tô te compartilhando isso, entendeu? Até porque às vezes são nichos diferentes. O cara que roda Total. ED, ele não vai ter métricas iguais normalmente de um cara que roda, tipo, o nicho de diabetes ou o nicho de Total. emagrecimento. Então, eu acho que varia muito de detalhe para detalhe. Mas ali dentro da parte de afiliação, quais eram as tarefas que vocês faziam de fato? Porque vocês saíram do Info fazendo XYZ. O que vocês começaram a fazer como afiliado? Porque é uma demanda diferente, porque vocês não são produtores, então é o que você falou, vocês não tem que se preocupar com chargeback, não tem que se preocupar com reembolso, e o afiliado só tem que ter os links dele da página de vendas, os restos dos links lá, e aí fazer as vendas com os criativos que vocês criavam, ou vocês recebiam esse criativo do produtor? Vocês criavam a VSL, ou vocês recebiam a VSL do produtor? Então, a gente tem essa ideia no digital que o afiliado que ganha muita grana é o afiliado que tem, tipo, a prioridade de um produto privado, que não é um produto aberto. Então, você me diz se isso é verdade, se isso é um mito, e o que vocês faziam como afiliados? Tipo, como que era a estrutura de vocês? O que vocês testavam? Como vocês testavam? Como você é head de tráfego, vai ser muito importante a gente unir a parte do processo que vocês tinham com o que você aplicava também na parte de tráfego. Então, como que funcionava a estrutura de vocês, a esteira de tarefas e planejamento de vocês ali como afiliado? Que eu, na época que eu peguei com o André, eu não tava envolvido nessa parte de afiliação. Quando eu entrei com o André, eu entrei já mais na parte do info, mas a gente já alinhou, porque era vontade dele de tornar produtor, e eu já tinha, na época, alguns contatos e tudo mais, eu já tinha conversado com ele sobre isso, então eu tinha contato com algumas empresas, e aí a gente começou a trocar ideia, e ele me chamou para operação pra gente já migrar pro Nutra, perdão. Então eu entrei com o André, a gente começou a trabalhar com o Info primeiro, aí na época tinha um produto lá que o produto tava meio que morrendo um pouco, não morrendo, ele já tava um pouco saturado, né? Aí a gente meio que conseguiu extrair um pouquinho desse produto ainda, mas a gente já foi migrando pro produtor. Então eu não peguei essa parte como afiliado com ele. Mas falando da minha experiência antes dele, era basicamente criativo, que eu criava tudo novo ali, e aí eu rodava na VSL do produtor. E na minha visão, isso é um erro muito grande, porque eu acredito que você tem que fazer algumas micro-alterações, entendeu? Pelo menos uma lead, os criativos sem chance de você ripar o criativo do mercado, porque senão você vai ser esmagado no leilão, com um cara que tá ali colocando muita verba, e você não vai começar colocando muita verba em criativo que você não sabe como é que vai performar, entendeu? E tem a inteligência do criativo ali e tudo mais, do pixel, então são N fatores ali que você não vai começar ripando o cara e vai dar certo. Então eu criava mais os criativos ali e pegava a VSL do produtor. E eu acredito, na minha visão, por isso que eu não alavanquei na época como afiliado por causa disso. Acho que você tem que fazer algumas alterações na lead, micro leads, tem que mudar um pouco a estrutura. Porque se você pegar ali e copiar a estrutura, cara, são milhões de afiliados, são muitas pessoas rodando aquela oferta. Por mais que a oferta seja exclusiva, mas vamos pôr aí uma oferta exclusiva. Hoje a gente tá falando de 200, 300 players rodando a mesma oferta. Então, pô, até mais. Então, assim, é muita gente. Então, eu acho que você tem que dar uma diferenciada ali pra você sair na frente, né? Essa questão. O que você via como gestor ali nessa parte de como afiliados para você? O que você ficava meio que responsável? Que você falava, tipo, cara, para eu conseguir pegar... Porque todo mundo que quer ser produtor um dia no Nutra passa por esse processo de ser um afiliado. Então, como vocês tinham essa cabeça de, pô, vou ser afiliado para depois me tornar um produtor? O que você focava a sua atenção e falava, pô, quando eu for produtor, eu quero fazer tal coisa, eu tenho que aprender isso.
que você focava em aprender e o que você focava em desenvolver para depois você virar produtor? Certo. Começando pela migração de produtor de infoproduto para afiliado de Nutra. Ser afiliado de Nutra é muito mais fácil, essa é a verdade. Porque produtor de infoproduto tem que fazer a VSL inteira. O afiliado de Nutra, ele tem que fazer criativo, tráfego e editar, fazer teste AB em lead de VSL. VSL que para ele já vem pronta e meio que validada. Então, é muito mais fácil tu testar as coisas e ter um resultado muito rápido. Muito mais fácil. E agora, migrando de afiliado para produtor, aí é um trabalho que realmente é nível profissional, para tu ter dor de cabeça mesmo. É que tu tem que ter processos muito bem definidos, uma equipe muito bem estruturada, porque é onde o bicho pega, basicamente. Então, o que que muda? Você tem que ter muita atenção a reembolso chargeback, como você comentou, dependendo do nicho, chega a 10, chega a 20%. O nosso hoje é 3% e a gente pode falar sobre isso depois. Como a gente fez para chegar nesses 3%. Que o pessoal grande do mercado se assusta com o nosso reembolso chargeback. Mesmo que seja por poucos dias que a gente está rodando, cerca de 45 dias rodando Nutra, mas escalando, ainda assim é um reembolso muito baixo e que a gente faz coisas diferentes para ter esse reembolso baixo. E mudança de testar muita coisa. E o que é testar muita coisa em VSL, página de vendas? Basicamente, você vai ter uma oferta base. Essa oferta base, ela só tem que vender. Ela não tem que dar ROI. Se ela der ROI, perfeito. Nessa oferta base, você vai ter que estruturar frameworks para fazer muito teste AB. Então, ao jogar a primeira vez a oferta, já tem que ter ali umas 3 leads, uns 2 fechamentos, trocar o avatar da VSL. Então, trocar o avatar é o personagem, de fato, que aparece na VSL. Pô, pra quem é topo do topo de funil, VSL Video Sales Letter, é o vídeo de vendas que tá na nossa página de vendas. Então, voltando agora pro fundo de funil. Então, fazer muito teste AB. E é isso que o pessoal do mercado, é isso que eu vejo no mercado hoje. Quem é que dá muito certo, quem é que escala 1 milhão dia? É basicamente tu começar com uma oferta base, fazer vários testes ABs, até que vai chegar numa lead. Pô, essa lead aqui tá muito boa que eu testei. Só que agora eu tenho que melhorar o fechamento. Então, só trocando essa lead, eu cheguei no ROAS 1.3. Mas eu tenho que melhorar, não tá validado ainda. Pra Nutra não tá validado o ROAS 1.3. Então, agora eu vou trocar o fechamento. Opa, com esse fechamento aqui, minha oferta começou com essa lead e esse fechamento que eu acertei, começou a ser 1.6. Interessante. Agora eu vou testar trocar o avatar. Troquei, não deu certo, piorou o ROAS. Agora eu vou trocar de novo o avatar. Opa, deu certo. Agora meu ROAS tá em 1.9 na minha VSL. Então, tu começa a fazer esses testes infinitamente, até que tu vai ter uma VSL que dá um ROAS de 2.5, 3, e tu vai poder escalar muito e muito, chegar a 1 milhão dia. E hoje, nossa meta do mercado como um todo é chegar no 1 milhão de faturamento dia. Mas, sinceramente, aqui a 6 meses, 1 ano, isso aqui provavelmente vai ser pouco. Vai ser $1 milhão dia, e daqui a pouco vai ser 10 milhões de reais dia. E, sinceramente, só o futuro dirá. E eu sei que é totalmente possível, porque já teve convidado que, pô, o Derek e o Lucas, os caras, quando vieram, estavam fazendo 4 milhões e 400 por dia. Em uma oferta, provavelmente. Então, e aí imagina um leque de ofertas ali. E a gente falou muito nessa parte de gestão, né? De como você ter uma empresa sustentável a longo prazo quando você depende de tráfego pago, né? Porque, cara, é delicado a gente virar e falar que, pô, construir uma empresa sendo que todas as operações de direct response são cash flow. Cara, você não constrói equity. Você tem que, de fato, para construir equity, foi a mesma pergunta que eu fiz lá pro Luca. Cara, como que você constrói isso? E aí você tendo uma esteira de processos com ofertas que você sabe onde você consegue metrificar. Então, hoje para vocês, com esses 1 mês e meio, quase 2 meses de Nutra, o que vocês viram que vocês erraram ali de início, que é o que a gente tinha comentado, que eu achei muito interessante vocês comentarem. Qual foi o principal erro de vocês? E, principalmente, quais foram as atitudes que vocês fizeram para melhorar esses principais erros? Arthur, pode falar aí, porque eu não erro, cara. Eu aprendo. Cara, mas eu atribuo o nosso resultado hoje a justamente a gente não tá errando, entendeu? E eu acho que o nosso resultado foi muito exponencial e muito rápido pro começo do Nutra, assim. E, pô, quando a gente foi entrar no Nutra, assim, o André, a gente fez reuniões e tal. Ele e o Gomes, que é o nosso head de copy também. E o Jeff também, que é o head de edição. Pô, e a gente tava muito receoso de não validar, de não acertar. Então,
O André mesmo estava muito receoso por isso. Não, vamos testar aqui. Aí a gente elaborou todo um framework, igual o André falou. Então era tipo 3 leads, a gente estava com 2 ofertas diferentes, era 25 criativos. Então a gente fez, acho que 2 estruturas de páginas. Então a gente estava com várias coisas ali que a gente ia colocar para rodar, pra gente ver qual que daria muito certo. E, pô, graças a Deus a gente acertou, entendeu? E então, assim, eu não atribuo que a gente teve muitos erros, né? E, assim, não é prepotência da minha parte nem nada, Mentira, ô Filipão. mas eu acho que a gente acertou bastante, sabe, cara? Porque você vê outras pessoas aí, e eu até mesmo, André, antes a gente, em outras operações e tudo, não tem esse resultado exponencialmente tão rápido. E, por exemplo, logo na nossa primeira semana foi ROAS 2,10, entendeu? E, tipo, foi muito lindo no começo ali. Então, depois a gente... Aí depois, sim, eu acredito que teve alguns errinhos, alguma coisa, mas são coisas que também não dependem tanto da gente. Então a gente começou a ter muito problema depois com conta, entendeu? Que é uma coisa que tá meio que geral hoje no Facebook. E aí isso aí, querendo ou não, impactou o nosso resultado diretamente, porque no começo a gente acertou uma conta, que essa conta tava maravilhosa. Parecia que tudo que você colocava na conta lá e de qualquer horário a conta vendia, entendeu? Só que aí depois essa conta vai cair num determinado momento, não tem o que fazer, Facebook é assim. E aí a gente foi lá, não tava conseguindo acertar outras contas com a mesma qualidade dessa conta inicial. E aí a gente começou a investir mais em contingência, estruturar mais ali, para lateralizar mais os ativos e tudo mais. Mas eu acredito que a gente tem uma taxa de assertividade muito grande. Igual esses dias mesmo a gente estava conversando, a gente faz teste de criativo, cara, e, pô, dificilmente um criativo nosso sai no prejuízo ali. André sabe disso, às vezes sai no prejuízo, não vou falar que é 100% acerto, mas vamos pôr que a gente coloca 10 criativos ali, a gente acerta 8. Entendeu? E eu falo 8 assim, pelo menos vende. Ele empata, entendeu? Aí 2 ali engrena forte e tudo mais. Então, por exemplo, hoje a gente tá rodando, a gente tá com 6 criativos ali bem validados. Criativos ali que a gente já colocou mais de $50 mil no criativo. Então, assim, a gente tem uma assertividade legal. E eu acho que isso se dá pelo André tá muito em cima, tá gerenciando. E aí você tinha me perguntado o que o André era bom. Eu acredito que o André é muito bom nessa gestão da equipe como um todo. Quando eu entrei com ele, aí, igual eu tava falando com você, eu tinha muito essa questão do feeling, que eu acho que é uma coisa que todo gestor de tráfego tem, cara. E aí o André virou pra mim e falou assim, não, você teve uma vez que eu tava falando com ele assim, eu tô sentindo não sei o quê. Ele falou assim, não, você não tem que sentir nada, não. Você tem que pegar, metrificar aqui, olhar, e pô, e aí a gente tem um acompanhamento diário. É uma coisa que eu não vejo em outras equipes, entendeu? A gente tem um backlog lá que a gente faz, pô, hoje é dia 3, nós vamos fazer quais testes? Aí, vou testar isso, vou testar a regra tal, o orçamento tal na campanha, e aí a gente vê, funcionou, não funcionou, por que não funcionou? Aí a gente coloca uma variável para poder acompanhar ali o processo. Então eu acho que isso faz com que a gente tenha esse resultado exponencial em pouco tempo, entendeu? Que a gente acertou muito forte e a gente veio só aumentando. Então a gente começou ali batendo 100 e poucos mil dias, depois 200 e poucos mil dias, chegamos em 300 e cacetada dia, entendeu? E aí tá mantendo, hoje a gente tá mantendo uns 200 e pouco dia. Eu sei que a gente vai conseguir escalar mais ainda, a gente tá trabalhando para isso, agora a gente tá estruturando a equipe e tudo mais, aumentando os processos ali, mas eu acredito que a gente tem uma assertividade muito legal, entendeu? Então hoje na equipe, assim, eu não sei, eu não consigo identificar um ponto que você fala, não, isso aqui é um problema, entendeu? Sinceramente, eu particularmente não vejo. Eu acho que a gente tá muito alinhado, até converso muito isso com ele. Quando a gente tá em reunião, pô, eu vejo que o squad nosso é muito alinhadinho. Então, por exemplo, a gente tem um copy muito legal e eu tenho essa troca de informação muito rápida com o copy. O Jeff, que é o o editor, cara, ele tem uns pontos de vista muito diferentes, às vezes, da equipe, assim, e a gente debate bastante, mas no final a gente sempre chega num consenso, assim, que é muito produtivo. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha essa assertividade e esse resultado tão avassalador em pouco tempo, entendeu? Eu sei que talvez tem pessoas que tiveram resultados até maiores, mas, pô, já batendo 5 milhões ali no primeiro mês, eu acho que é um puta resultado, entendeu? Com a margem que a gente tem, que é bem legal. Então, igual o André citou, a gente tem 3,5% de chargeback reembolso. E eu acho dificilmente a galera no mercado ter isso, entendeu? E eu vou perguntar sobre isso. Agora eu vou perguntar. Mas isso aí é ouro, hein? Isso aí é ouro, hein? Mas é isso, aí o André pode falar melhor, mas eu hoje, na minha visão, não teria um problema em específico que eu citaria, assim, entendeu? Ah, não, isso aqui é uma falha, eu tenho que corrigir. Acho que toda empresa tem alguma coisinha que pode melhorar sempre, a gente tá sempre buscando isso. Igual, por exemplo, recentemente a gente começou a ter esses problemas da conta, aí o André foi e viu que o resultado tava caindo, e eu igual falo com ele, o tráfego, querendo ou não, é a ponta da espada. Então, a gente tem toda uma estrutura ali,
mas quem aperta os botões no final e querendo ou não pode dar um puta resultado para a empresa ou um péssimo resultado é o gestor. Então tem que ter muita consciência. E aí foi até um pouco de briga minha do André, porque eu era um pouco mais conservador e o André já era mais agressivo. E aí, por exemplo, quando a gente entrou, eu entrei mais na manha. Falei assim, não vou agressivar tanto aqui não. Aí o primeiro dia que a gente teve um boom, foi até um dia que o André meteu uma mão no gerenciador lá e botou o orçamento lá no talho. Eu falei, nossa, aí já Bota começou. a casa. Não, foi desde... Aí de manhã assim já tava menos 1.000 e pouco de prejuízo. Aí eu já olhei assim e falei, mano do céu. Dólar, que a gente... Você mexeu. Não, imagina eu como gestor. Tava lá de boinha, lucrozinho pequenininho. Tava um lucrozinho, tava começando, uma vendinha ali. Aí, às vezes, a campanha começa muito bem. $60 de CPA, lindo. Aí eu falei, nossa, tá beleza. Aí o André meteu, tá com a casa lá. Quando eu assustei $1.000 e tanto dólar negativo. Botou já um falei, zero a meu mais. Deus, mano. Isso aqui vai dar muito ruim. Aí, pô, esse dia deu $12 mil de lucro no dia, entendeu? Caraca. Aí batemos quase $200 mil aquele dia, não foi? Aí, pô, foi do caramba, entendeu? E eu vejo que, assim, até dessa parte de vocês terem essa consciência que não tem um erro, não tem um problema em si, acredito que vem muito daquele período onde vocês estavam como afiliados. Que vocês foram se aperfeiçoando e indiretamente aprendendo os trejeitos do que dá certo, o que dá errado, o molde da parada. Que nem o cara que ele assiste futebol e joga futebol, ele já sabe os jeitos que o cara chuta, o jeito que o cara agita o corpo. Então, Sim. quando você vai modelar isso pra parte de afiliados, aí depois você entrar na produção, eu acho que você já entende meio que o processo do game. Então fica muito mais fácil, porque você torna aquilo uma rotina. E você, como gestor, como que você organiza essa parte de cada um? Ele deu um pouco da palhinha ali do que o pessoal faz, pô, como que a gente testa e tudo mais, eu achei isso muito legal. E como que você organiza pro gestor de tráfego, pro gestor de copy? Porque tem que ter essa comunicação entre o copy e o gestor, porque tem muita gente que banaliza isso. Ah, não, o gestor faz o trabalho dele, o copy faz o trabalho dele, e depois eu junto os dois. Não, tem que ter essa comunicação. Então, como que vocês conseguem alinhar isso até com um editor de vídeo, que normalmente o cara que é o editor, ele não é do digital, ele não manja, às vezes, tipo, desse nicho, não manja de nada, e você tem que ficar mastigando pro cara ali. Então, como que você consegue alinhar todas essas etapas e conseguir fazer com que isso seja produtivo? A ferramenta não é o segredo. Pode utilizar ClickUp, pode utilizar, sei lá, Notion, Monday ou qualquer ferramenta. O segredo está realmente no processo e na equipe realizar aquele processo. E para isso, um bom gestor de projeto é essencial. Hoje eu sou gestor de projeto. Essa semana aí vai ter um novo gestor de projeto que a gente vai começar a delegar essa função. Mas o que a gente faz para ter muita assertividade até em criativos e ter esse processo muito bem definido, independente de botar 25, 50 criativos em produção ali na semana? Basicamente, tem que ter um squad, que nem o pessoal do mercado já faz, um squad que é um grupozinho ali de pessoas que daí tem a comunicação. Então tem que ter um copy muito bem definido com o editor, que eles já têm a comunicação deles, já sabem se comunicar, o tráfego com o copy também e até com o editor. Um negócio que até o Arthur me mostrou que faz muito sentido é todos da operação, todos do squad, pegar e fazer spy, estudar o mercado, ver o que tá funcionando e o que não tá. Por quê? Assim todos têm noção e todos têm uma base de trazer ideias e por aí vai. Quem toma a decisão final é sempre o head, no fim de tudo. Então, como é o processo de teste até, por exemplo, de criativo, de oferta? E qualquer teste que a gente faz na empresa para produzir algo e testar. Basicamente, esse teste começa com o copy tem uma ideia lá, ou uma pesquisa de mercado, e fez a copy. Essa copy ela tem que passar mastigada para o editor, então, porque o editor ele não sabe ler mente, ele não sabe dizer que o copy pensou nisso e tem que ser dessa maneira. Não, então o copy ele tem que passar um negócio muito bem detalhado para o editor vai lá, edita, passa pela revisão do copy, novamente, do copy que fez, de fato, o texto ali, e por fim, passa pela revisão do head. Então, o head, geralmente, ele dá o ponto final. E o head, ele não pode ter pena de falar, isso daqui tá uma porcaria. Isso aqui, sinceramente, não vale o teste. E daí vai chegar pra ou ajeitar aquele criativo, ou até mesmo descartar. Ah, mas foi investido um tempo, foi uma ideia que eu acho genial. Beleza. Então, se foi investido tempo, não interessa quanto tempo foi investido. Se tá uma porcaria, a gente só vai torrar dinheiro nesse teste e acabou. Quem vai dizer, então, o head, ele precisa ter essa noção de mercado. Ele precisa fazer esses spies, saber o que está funcionando no mercado, para ter cada vez mais essa noção do que está funcionando. E então,
ele saber dizer realmente se está bom ou ruim, rejeitar, ou então vai vir discutir com o copy ou com o editor, falar, não, a gente fez isso por causa que essa é a ideia, e daí ele vai entender, entendi agora a ideia de vocês, beleza, então vamos testar isso daqui. E por aí vai. Assim que a gente tem uma assertividade absurda, e quando a gente tá com oferta validada, de 10 criativos, sei lá, 1 ou 2 ali que não fazem venda. De resto, a gente fica positivo nos nossos testes. Isso traz uma margem de lucro maior ainda, e a gente consegue testar cada vez mais e infinitamente, eu diria. Então, depende muito do head dizer, pô, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E não pode ter pena. Não pode, mas aqui foi demandado. Não pode ter pena. Essa é a verdade. Quem tem pena vai acabar tomando esse prejuízo nos testes e, no fim, diminuir a margem de lucro conforme quanto mais testes for fazendo. Essa é a verdade. Então, esse processo de testes é muito importante, eu sinto que é muito importante pra gente. E questão de tráfego, a gente tem alguns diferenciais. Questão de produção, eu diria... Na real, de produção, eu já falei sobre os testes, sempre tem aquele framework, isso aí a gente aprendeu até com o Filemon, que ele passou uma vez em algum podcast, acho que foi aqui na Carpa, não sei, que ele passou... Não, foi no evento do Filemon que ele fez. E ele fez um evento de copy lá, e ele basicamente passou aquele same framework, que eles criam 5 hooks, 5 bodies, sim, faz os 25 criativos, e basicamente faz os Frankenstein lá, mescla os negócios, e daí vai para teste. Então, a gente tem esse framework para criativo, framework para lead, para oferta, na verdade, VSL. Então, a gente tem esses frameworks de teste e que, na verdade, é isso daí que eu acho que eu comentei antes, é o básico do mercado. Se todo mundo fizer isso constantemente e criar testes ABs infinitamente, é impossível dar errado. Impossível. Porque vai chegar um momento que tu vai acertar desses 3 testes, vai ter um resultado melhor. Vou ficar com o que teve um resultado melhor. Desse resultado melhor, tu vai agora, vou continuar testando lead aqui, ou agora vou para fechamento? Acho que fechamento é um ponto falho. Agora eu vou testar fechamento até encontrar um resultado melhor. E isso fazer isso infinitamente, até que vai chegar com ROAS que o cara que estava rodando uma oferta, às vezes, com o mesmo mecanismo, ou no mesmo nicho, tu vai estar com ROAS maior que o dele. Então tu vai comer ele no leilão, basicamente. Cara, eu achei muito legal que você deu um leve comentário ali sobre o diferencial de vocês de tráfego. E a gente tinha comentado ali no back-end, antes de começar o podcast, referente a uma parada que vocês fazem na questão da otimização. Então, se puder mostrar pra galera que... Eu não sei nem se ele poderia abrir o jogo sobre isso, gente. Isso aí é ouro, hein? Então, presta muita atenção, porque eu acredito que esse seja um ponto muito bom do podcast. E depois ainda tem um insight muito bom, que eu quero aprender com vocês, como que vocês têm esses 3% de reembolso chargeback, que a gente precisa aprender, porque eu quero passar isso para outros vendedores aqui do tráfego direto que estão na Cartpanda, né, galera? Tô brincando. Tá, eu vou começar e eu passo a palavra para ti, Arthur. Basicamente, desde infoproduto, a gente tinha resultados basicamente de nichos que ninguém conseguia mais escalar. Tanto que hoje o nicho que a gente roda em nutracêutico nos Estados Unidos é um nicho que ninguém mais tá rodando, pelo menos por agora. A gente conversou com vários players nos eventos que teve agora, no evento da Cartpanda, e eles falaram, mas como vocês estão rodando? Eu falo, cara, isso aí é o segredo que eu vou ter que contar agora. Não, mas a gente pode contar isso, como eu falei, como o Arthur falou antes, eu não tenho problema em contar, eu contei lá no evento, falei, a gente tá falando isso assado, porque eu sei que a informação, uma hora ou outra, alguém vai testar e vai passar essa informação pra frente, e então... Vai voltar também, de uma forma ou de outra. Eu acho que a gente é poder do network ali. Então, você agrega, uma hora alguém vai agregar pra você, entendeu? Eu acho que isso abre portas. Então, como, por exemplo, no começo, quando a gente estava começando a escalar, o Felipe Ferreira ajudou muita gente em questão de tomar alguns cuidados no Nutra, e por conta disso que a gente possivelmente não vai quebrar no mês que vem. Amém. Então essas informações realmente... E hoje a gente é muito grato pelo Felipe Ferreira, é isso, sem sombra de dúvida, e a gente tá até no master dele lá, muito bom aquele master. E então, quando a gente fazia infoproduto, a gente fazia já essa otimização, que eu passei depois pro Arthur, a gente... até quebrou a cabeça no começo pra fazer essa otimização, mas depois que eu meti a mão no tráfego, eu mostrei como é que se faz, né, Arthur? Fala aí, como é que é essa otimização aí? Não porque tipo assim, uma das coisas que o André me passou é arriscado. Então, tipo, é uma coisa que, cara, se for iniciante, não vai fazer isso não, que possivelmente pode dar ruim. Pode dar muito bom, mas também pode dar ruim, então você tem que tomar cuidado. Primeira coisa, é igual o André falou, a gente tem hoje um framework de criativos ali que encaixa muito bem. Então, assim, é essencial você ter ali, por exemplo, 5 bodies, 5 hooks, porque, cara, tem esse fit de body com hook. Então, não necessariamente o hook A vai dar bom no body B e vice-versa, entendeu? Então, você tem que ter isso. Partindo desse pressuposto, tráfego é uma parada que, na minha visão hoje, tem algumas pessoas que defendem estrutura e tal, que não sei o quê, mas eu acredito que quando você tem uma oferta validada e um criativo validado, cara, você vai subir lá de todos os jeitos e vai vender. Isso é fato.
Claro, tem algumas estruturas que eu subo ali e tudo mais, igual, por exemplo, hoje, teste criativo eu gosto de fazer no 111, então eu testo 1 ali no CBO e tal, é a forma que eu faço. Validou, eu gosto de colocar no 113 e no 131. Então, basicamente, é isso que eu faço ali, né? Só que na hora que eu peguei o tráfego e tudo mais, eu tinha um pouco desse receio de colocar a mão para não tomar um prejuízo. Porque nesse info que a gente estava rodando, eu rodava de maneira mais cautelosa. Tanto é que eu estava conseguindo ter resultado de semana, coisa que antes não estava tendo. E aí, a gente foi pro Nutra. E o André já tem uma pegada bem mais agressiva. E aí, onde é que eu te falei o negócio do feeling que eu tinha demais e tudo mais, e o André já veio com outra metodologia completamente. Porque o André, ele é muito bom nessas paradas de processo e tudo mais. Ele fala que vai trazer o gestor de projeto, cara, tem que ser muito bom, porque ele é muito bom nisso. Então, ele estrutura os frameworks, as demandas e tudo mais. Então, eu acho que isso faz com que a equipe trabalhe de forma muito mais efetiva, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem os prazos, então a gente hoje estrutura tudo no ClickUp ali, então tem os processos que a gente vai seguir, a gente faz as calls, tem as calls fixas que a gente definiu durante a semana, e a gente sai dela com realmente, pô, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, eu acho que isso traz um alívio muito grande. Aí, puxando para essa parte do tráfego, tem um negócio que eu particularmente não tinha visto outros gestores fazer, e é um ponto que o André trouxe que é um diferencial muito grande. Pô, o André faz uma análise dos horários. Então, hoje, a minha otimização de campanha, a gente está até testando algumas variações que a gente vai mudar, mas hoje, basicamente, ela é feita por horário. Então, a gente pega ali os horários que a gente sabe que são horários melhores, que se o ROAS é maior e tudo mais, a gente faz essa análise. Então, a gente tem alguns pontos-chave. Então, por exemplo, sei lá, meio-dia é o horário de pico de venda seu. Então, como que a gente está fazendo hoje? A gente pega, cria uma campanha ali de uma maneira que ela vai gastar, entre aspas, o menos possível, mas aí também eu não posso colocar um orçamento tão baixo, porque senão eu vou matar a campanha ali, a gente já fez esses testes, de, por exemplo, você tá com orçamento muito alto, aí você reduz pra caramba, a campanha literalmente trava. Então, você tem que colocar um orçamento ali que ela vai gastar, mas ela também não vai torrar seu orçamento. Aí, por exemplo, vamos imaginar, vamos conseguir esse exemplo, é meio-dia. Da meio-dia é seu horário de pico. De meio-dia às 2 é o horário que você vai mais vender. Então, quando chega meio-dia, a gente tentou gastar o mínimo possível ali. E quando dá faltando 1 hora para meio-dia e tudo mais, eu já aumento o orçamento de maneira muito agressiva. Mas muito agressiva mesmo. Porque eu quero gastar ali, tipo, um CPA dentro daquela janela de oportunidade. Entendeu? Então, basicamente, a gente faz isso. E aí, o Facebook entrega ali, aí você também vai ter que encontrar, né, para a Nutra, um cenário, dependendo da escala que você tá, o CPA que você tem. Por exemplo, como produtor é um, como afiliado é outro, dependendo do nicho, a sua oferta. Por exemplo, a gente trabalha com ofertas hoje que a gente trabalha com 1, 3 e 6. Outras com 2, 3 e 6, entendeu? Então, você tem que ver ali qual que é seu OV médio. A gente, graças a Deus, tá com uma oferta que o OV nosso é muito alto. Então, ultimamente, nosso OV tá na casa de $304. Então, o OV é muito bom. E aí você vai ver ali dentro do seu cenário qual que é a melhor orçamento que você vai colocar. Mas literalmente você agressivar naquele momento ali mais importante. E aí você tem que ter estômago, entendeu? Então foi isso aí que eu conversei. Porque o primeiro dia que a gente fez isso, pô, já começou ali. Na hora que o Facebook começa a entregar, pô, já bateu $1.000 e poucos negativo ali. E aí, pô, você vai fazer por 6 ali, 20 e poucos mil conto de prejuízo. Você já fala assim, meu Deus do céu. Dói. Não, demais, né? E aí eu, como gestor, lembro desse dia, eu tava falando com o André, esse trem vai dar bom, vai dar ruim demais. O André falou assim, não, confia. Aí a gente foi. Aí depois a campanha vai e começa a entregar. Aí, cara, se você acertou, aí é maravilha. Aí só você segurar que ela vai vir, entendeu? E aí a gente vai fazendo isso. Então, assim, pega os horários melhores ali, eu dou uma agressivada mais forte nesses horários, e aí eu seguro a bronca ali. E aí eu vou otimizando com base nisso. Então, basicamente, é essa estratégia que eu faço. E que eu não vejo a galera fazendo essa análise, assim, de melhores horários e tudo mais, entendeu? Outra estratégia que a gente está implementando agora é de tentar encontrar um meio termo para não gastar nos horários que são ruins. Tem uns horários que são muito ruins. E aí a gente não quer gastar. E a gente já fez vários testes de agressivar nesses horários e, infelizmente, é horário, cara, não funciona. E aí, pô, você tem que encontrar, cada oferta vai ter ali o seu diferencial, o seu horário e tudo mais. E outra coisa, cada conta também, às vezes, tem um horário. Então, por exemplo, se a gente pega contas em BRL, tem um resultado, em USD tem outro, você tem que ir encontrando ali. É uma coisa que a gente está reparando muito hoje também, que como tá com esse problema de conta, as contas em BRL estão dando melhor, em alguns casos, não é via de regra, mas, por exemplo, a assertividade que eu tô tendo hoje em contas BRL tá sendo melhor do que em USD.
Então são esses nuances que você tem que ir pegando ali que fazem toda a diferença. Mas tem que ter um estômagozinho pra aplicar essa estratégia. Imagino, cara, entendeu? porque até mesmo nessa parte de otimização e tudo mais, você otimiza com medo, né? Sim. Aí você vai otimizando, beleza, vamos ver esse horário aqui. Mas essa parte, só pra gente contextualizar, duas questões dentro do que você explicou pra galera. Sim. O que é o OV, pro pessoal entender, e também aonde que pega essas métricas do pessoal conseguir ver o horário específico da campanha pro pessoal saber qual horário que aquilo pode ser otimizado. O AOV é basicamente o preço médio ali de compra, né? Porque a gente no funil nosso, principalmente quando você é afiliado, você geralmente trabalha com CPA ali, então você não se preocupa com AOV. Mas como a gente é produtor, então a gente tem todo um funil, então a gente tem o front, a gente tem o upsell, downsell, upsell 1, upsell 2, né? Recuperação, enfim. Então são série de de vendas ali que a gente faz, que querendo ou não, fazem com que a nossa margem aumente ou diminua e tudo mais, né? Hoje, a gente utiliza o HeadTrack junto com o Themify, porque eu, particularmente, gosto muito do HeadTrack, mas eu acho o dashboard dele muito ruim, a questão da otimização. Então, a gente veicula com o Themify, porque, na minha visão, a Themify é muito boa. E ela dá liberdade pro gestor. Como é que configurou o HeadTrack com o Themify? Aí esse aí foi eu bater em cabeça, aí o Andrezão teve a moral e configurou. Porque não é fácil, tem uns parâmetros que você tem que colocar lá e tudo mais. E aí o problema é colocar os parâmetros é tranquilo, agora descobrir os parâmetros que é difícil. Aí o André que trouxe esses parâmetros, e isso aí é vida, porque o Themify você consegue no celular, às vezes, otimizar a campanha e tudo mais, puxa os dados ali. Eu gosto muito. E aí a gente utiliza essas duas plataformas. Aí no HeadTrack você tem a opção lá, Hour by Day, aí você coloca tipo os horários lá, vai mostrar os horários, você seleciona se você quer em São Paulo, New York, vai depender do time da conta, né? Então a gente faz essa análise tanto no horário da conta de anúncios, quanto no horário do Brasil, pra gente poder saber quais são os melhores horários ali. Mas se você não tiver acesso ao HeadTrack, na UTMFi também tem. Eles soltaram essa nova versão, e aí tem lá o pico de venda nos horários e tudo mais. Ah, massa. E aí você consegue identificar isso. O Facebook eu não recomendo tanto, porque o Facebook ele tem essa função, mas nunca mostrou pra mim, pelo menos. Sempre quando eu coloco lá, olhar os horários de venda, ele não mostra, não. O Facebook perde muito dado, e o HeadTrack consegue relacionar uns dados que nem... Eu sempre falei pro Arthur, e vou falar, você que é gestor de tráfego, você vai perder seu emprego. Não, brincadeira. Mas você que é gestor de tráfego, seu trabalho não é subir campanha. Subir campanha qualquer um sobe. Hoje em dia, subir campanha, literalmente qualquer um sobe. Ser gestor de tráfego é ser analista de dados, basicamente. Então, tem que saber relacionar os dados. E o HeadTrack hoje que a gente está utilizando, e quem sabe amanhã, com alguns updates ali da Themify, enfim, tu vai conseguir relacionar bastante dados. Então, esses dados, o que são? É saber os horários que determinado criativo vende. Então, acontece de ter alguns criativos ali que, por exemplo, de tarde para de vender. Mas é aquele criativo específico. E o que acontece? Geralmente, o gestor, mais ou menos, ele vai pegar, olhar ali o funil, vai ver, falou, até consegui ver os horários aqui e eu vi que essa oferta aqui, ela para de vender na parte da tarde. Beleza, a oferta para de vender na parte da tarde. Aí ele vai fazer no dia seguinte, mas agora vendeu na parte da tarde. E daí tu começa a questionar, então tem dia que vende na parte da tarde, tem dia que não vende. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Tu começa a analisar e correlacionar dados, então tem que cruzar esses dados. E daí, às vezes, no dia em que ele tentou escalar de tarde, era um criativo específico que não conseguia escalar de tarde. E no outro dia ele foi escalar um outro criativo específico, a campanha que mais performou foi com outro criativo específico, e daí esse criativo vendeu. Agora eu tenho 2 parâmetros, 2 variáveis aqui, será que foi dia ou criativo? Então tu tem que saber relacionar esses dados para depois conseguir fazer esses testes mais precisos e saber exatamente por quê. E não, que nem eu comentei, não, é que é feeling aqui nesse dia específico eu acho que performa mais. Não, tu tem que saber o porquê que tu tem esse resultado no tráfego e por que tu não tem. Então, tem que ser assim. E eu falei, convém muito pro gestor de tráfego hoje em dia e de grandes operações, convém muito ele pegar, olhar a oferta ali e falar, ROAS 1.6, a oferta tá ruim, copy, ajusta aí. Convém muito, é muito fácil. Porém, o trabalho do gestor de tráfego, além de passar as métricas pro copy, ele tem que saber ter o melhor resultado com o que ele tem em mãos agora. Então, ele tem que saber correlacionar esses dados e trazer uma melhor otimização possível, a mais detalhada possível. Saber que determinado criativo, que eu acredito que é a dimensão de análise, tipo campanha, conjunto criativo, é a menor dimensão ali, junto com horários, que também é uma dimensão extremamente pequena, fazer essa relação, é um exemplo prático que a gente faz, tu consegue otimizar e extrair o máximo do tráfego
enquanto aquela cópia, a nova cópia, o novo fechamento, o novo teste não está pronto ainda. Então, o trabalho de gestor de tráfego é justamente esse: extrair o máximo possível do que simplesmente falar, copy, se vira aí. Aí, eu vejo muito isso também. Aí o André falando disso, de, por exemplo, o gestor fazer o máximo que você pode ali, pô, teve um dia que ele lembra muito bem disso. Acho que era um sábado ou num domingo, não era um domingo, porque domingo é de icônico pra gente. Aí tinha caído, eu tava com a estrutura toda pronta pra rodar domingo, preparei todos os criativos e tudo mais, preparei tudo. Aí foi lá, na hora que eu acordei no domingo de manhãzinha, 7 horas assim, pô, já tinha caído 2 contas, os melhores criativos rejeitados. Aí, cara, aí eu comecei a desembolar, correr atrás, fiz os negócios, mano, eu fiquei agarrado até 1h pouca da tarde, assim, desde de 7 horas até 1h e tanta, resolvendo tudo. Cheguei pro André e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, já fiz tudo que tava ao meu alcance, não tenho o que fazer mais, e é isso, cara, agora é, como você diz, pegar com Deus aqui e ver como é que vai ser. E, pô, e foi um dia incrível, fechou o dia com Rosate de 2.3, foi muito bom esse dia, e foi literalmente isso, eu trabalhei com as ferramentas que eu tinha ali, naquele dia e tudo mais, daquela forma. Às vezes não era o cenário ideal ou o cenário que eu gostaria, mas eu fiz o que tinha que fazer, entendeu? Então, o gestor de tráfego tem hora que ele tem que lidar com essas coisas assim. E aí, puxando pro que o André tinha falado dos processos e tudo mais, porque muito gestor tem isso do feeling, mas não é feeling, cara. Você sabe o que é que tá dando certo, o que não dá, só que você dá o nome de feeling. Mas é experiência, porque você viu ali várias vezes, só que você não processualiza aquilo ali. E aí o André traz na empresa hoje um framework que é do caramba. Então, por exemplo, a gente vai para as calls, eu faço sempre um framework ali dos criativos, faço uma análise. Aí você perguntou das datas, eu levo os horários, por que esse criativo vendeu. A gente analisa também dias, então pega ali os 7 dias. Então tem criativo, igual ele falou, performa muito bem num dia, no outro dia já não performa, mas o outro contribui. Então você tem que saber identificar isso. E também saber ali que vai ter dias ruins, vai ter dias bons, infelizmente não tem o que você fazer, vai ter dias que você vai achar que o dia vai ser uma bosta e depois o dia revira ali e vira muito bom. E aí você faz essa análise, a gente leva tudo nos dados, aí senta, discute, fala, pô, o que pode ser feito, o que pode melhorar aqui. Aí a gente tem uma call de tráfego mesmo, alinhando ali tudo mais, as expectativas e tal. Então eu acho que isso é muito importante para qualquer gestor, você saber ali por que tá dando certo, entendeu? E também o porquê que tá dando errado. Então, por exemplo, semana passada a gente fez um teste que o André falou que tem alguns produtos, por exemplo, que na parte da tarde não vende tão legal. Aí a gente fez um teste, porque eu tava, mesmo nessa parte da tarde, eu ainda tava agressivando, então tava segurando o orçamento ali. Eu faço a primeira otimização do dia, e depois, igual eu falei que você faz por outros horários ali, então eu seguro num determinado horário. Aí a gente conversou, até conversei com o Gomes, que era ele era um antigo gestor. Aí o André migrou ele pro COP, pro Red. Aí a gente foi e conversou, e aí ele falou assim, cara, vamos testar uma estratégia aqui. E eu gosto muito dele porque a gente tem pontos de vistas muito diferentes, assim, às vezes. Às vezes ele quer ir para um caminho, eu quero ir para outro, e eu acho isso muito produtivo, porque a gente e pelo menos para mim, faz eu enxergar muita coisa, às vezes, de uma perspectiva que eu não teria visto, entendeu? Eu acho isso muito foda. E aí a gente fez uns testes lá, e pô, o teste não validou, não viu? Mas então a gente sabe. Por que não validou? Porque, infelizmente, essa estratégia, assim, dessa forma não foi. A gente documenta tudo no backlog lá. Então, assim, amanhã, se for pegar, a gente tem, isso aqui não funciona. Por quê? Porque a gente fez dessa forma e não funcionou. Claro, o mercado é muito volátil. Então, o que tá não funcionando hoje, amanhã pode funcionar. É vice-versa. Não tem regra. Mas a gente sempre sabe o que tá funcionando e por que tá funcionando, justamente por causa desse framework, o que eu não vejo, às vezes, em outras equipes, entendeu? E eu vejo que esse tipo de insight que vocês passaram é muito valioso. Porque a parte de tráfego é onde o seu dinheiro, teoricamente, está sendo investido e é pela mesma forma que ele volta, pelo tráfego também. Então, como que vocês conseguiram agora, entregando ouro, não só pela parte de front-end, mas agora no back-end? Como que vocês conseguiram ter essa taxa de 3%? O que vocês fazem? É óbvio, né, que tipo, tem que ter um suporte, mas o pessoal meio que banaliza, porque vende o mercado do Nutra lá fora como, não, que o Nutra lá fora você não tem que ter suporte. Dane-se suporte. Não precisa de suporte. Você deixa o e-mail no rodapé ali, depois responde com o IA, tá de boa. Então, qual que é o processo, até antes da gente ir para a parte das cartinhas, o que vocês fazem de fato de processo para conseguir ter esses 3% de chargeback reembolso ali? Tá. É muito baixo, inclusive. É com o doutor aí, que ele, rapaz, é bom. Tá, vamos lá. Muito do reembolso vai por nicho também. Então, por exemplo, o nicho de emagrecimento, ele tende a ter um reembolso maior naturalmente. Porém, tem gente que escala muito e às vezes diminuir 1% de reembolso é um carro a mais que a pessoa poderia comprar. Essa é a verdade. Tem gente
que já está há mais de 1 ano no mercado de Nutra, que se ele tivesse diminuído desde o começo 1% de reembolso, era ali, tipo assim, o que ele tem de reembolso a gente não teve de faturamento. Então, é muita coisa. Então, é muito importante lidar com reembolso chargeback e como que a gente fez para melhorar isso. E desde o começo, quem chamou muita atenção para isso foi o Felipe Ferreira, que chamou muita atenção para a gente tomar cuidado com isso. E desde o começo a gente começou a prestar atenção. E a gente já fez algumas otimizações que a gente já fazia em info. Só que em info a gente fazia um trabalho, meio ruim. Essa é a verdade. É um trabalho ruim. Porque não precisava. Infoproduto não tem tanto reembolso, tanto chargeback. Então, o que a gente fazia em info e que a gente fez de melhoria para a Nutra depois? Em infoproduto, a gente basicamente recebia um e-mail. Nesse e-mail, a gente mandava para um formulário automaticamente. Dependendo da resposta do formulário, já vai guiando por automação mesmo. Então, a gente já conseguia ter uma resposta rápida da pessoa e conseguir levar ela para reembolso, sem tomar o chargeback, um reembolso parcial, às vezes, consegue também. Porém, o que a gente fez para a Nutra para melhorar o quanto antes esse reembolso chargeback, coisa que, eu não quero fazer uma matemática burra agora, então eu vou falar o básico, que é tipo, a gente diminuiu de uma base ali que a gente tinha de 10% no começo, 8% na verdade, no começo, nos primeiros dias ali que a gente já tinha de reembolso chargeback, para 3%, 3,5% agora, né, mais ou menos. E daí, o que a gente fez? Primeiro passo e primeira implementação que a gente fez e deu certo, já diminuiu bastante, foi colocar uma página de obrigado personalizada. A página de obrigado, já falando que o pote está sendo produzido, colocar imagens, colocar o e-mail de reembolso, colocar o máximo de informação possível e que o link de traqueamento vai receber no e-mail nas próximas horas. Basicamente isso. Então, é o primeiro passo. Junto com isso, na própria Cartpanda, a gente implementou que dá para alterar o editar o e-mail de confirmação. Esse e-mail de confirmação a gente editou e deixou igual a página de obrigado, colocando o máximo de informação possível nessa página nesse e-mail de confirmação de compra. Então, isso já ajudou muito, muito mesmo. E daí, tu consegue agora fazer o suporte pós-venda. Como é que a gente faz o suporte pós-venda? E existem 3 níveis de implementação em que a gente ainda está no primeiro. O primeiro nível de implementação é tu começar... O primeiro nível, na verdade, é o que eu falei. É tu criar uma automação básica e responder depois manualmente. Isso é o básico do básico que tem que ser feito. Qual o problema disso? Quando tu começa a escalar, tu tem muita requisição, muito pedido de suporte, muita dúvida, muito pedido de reembolso, e isso acaba que vai chegar uma hora que as pessoas, independente de quantas pessoas tu contratar, ela vai já estar no automático ali, Ctrl+C, Ctrl+V, na mesma resposta sempre. Isso é um problema, não vou dizer grave, mas é um problema. A pessoa sabe que a resposta é genérica. E a gente vai para o segundo nível de implementação, que é o que a gente está agora, que é a gente implementar uma inteligência artificial que vai responder com base no que ela mandou no e-mail. Então, ela vai mandar um e-mail, por exemplo, meu pote veio amassado. Meu pote veio amassado, quero solicitar devolução. A IA vai ler isso daqui e ela vai, com base no e-mail que ela respondeu, vai falar, lamento que o seu pote chegou amassado, você gostaria de outro pote, oferecer, e começar uma conversa personalizada com base no que ela respondeu. Coisa que, às vezes, um suporte ali só ia responder algo, um prompt não, mas... eu diria que uma mensagem automática mesmo, quase uma mensagem automática, no Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele já leu 10 e-mails e já tá cansado. No dia ele já leu 50 e-mails, já respondeu 50 e-mails, ele já tá cansado. Ele não vai conseguir ler 100 e-mails por dia, essa é a verdade. Então, a IA ela consegue trazer essa personalização na resposta. Claro, você tem que tomar cuidado com o que... e sempre ir acompanhando o que a IA tá respondendo para cada vez deixar ela mais otimizada. Então, esse é o segundo nível de suporte, que a gente tá hoje nele, e que já chegamos num resultado muito bom. E que no futuro a gente vai chegar nesse nível 3, que esse nível 3 é o mais legal. Por quê? Hoje, a gente está começando a implementar, porque a pessoa vai responder esse segundo e-mail da IA. Então, ela respondeu que o pote está amassado, e a IA respondeu que quer oferecer um pote de volta, e ela vai responder, não, quero reembolso. E então, a IA, hoje, a nossa pelo menos, ela esquece que o primeiro reembolso ali que o pote está amassado. Ela esquece, porque a gente não salva no banco de dados. É um negócio que a gente está implementando para essa semana, para lembrar desse contexto. Por quê? Porque daí ela consegue trazer mais contexto para aquele usuário, para aquele cliente, e daí trazer uma resposta mais personalizada ainda. Então, hoje, na nossa implementação ainda, porque a gente não vê necessidade, a gente já está com um reembolso muito baixo, mas para quem trabalha com emagrecimento, para quem trabalha em nichos que tem um reembolso mais alto e quer diminuir essa porcentagem, já vai para essa segunda implementação, esse nível 2, que é basicamente pegar e trazer esse contexto maior de todos os e-mails que a pessoa mandou e trazer essa resposta. Então esse é o nível 2, trazer uma resposta personalizada, porque às vezes a pessoa tá com uma dúvida mesmo, tá, e consegue trazer uma resposta perfeita com a IA.
é só colocar um agente certo ali, colocar um prompt muito bem feito e trazer uma inteligência cada vez mais conforme tu for vendo as respostas. E o nível 3, isso daí eu acho que ninguém implementou ainda e que a gente não vai implementar tão cedo, porque a gente tem muita coisa no back-end ainda para estruturar e nosso resultado ainda já tá muito bom. Nível 3 é tu já treinar a IA para ela migrar esse pedido de dúvida ou reembolso para uma venda. Nossa. Que é onde os americanos fazem isso já há muito tempo manualmente e tu treinar a IA para fazer isso. Porque daí tu vai ter uma equipe de vendas, de suporte pós-venda e de venda, transferindo esses pedidos de dúvida em uma venda. Então, tu já consegue... Os americanos fazem muito isso. De solicitar, o meu pote chegou estragado. Tu oferece o pote de graça e ainda consegue vender um outro produto complementar. E isso, tu conseguir fazer isso, e é o que a gente quer fazer, quem sabe, no próximo mês, não sei ainda, é o diferencial, eu acho. Então... É assim que a gente conseguiu diminuir de 8%, eu não vou exagerar 10%, porque o 10% era bem no comecinho, mas de 8% para 3%, 3,5% de reembolso. Cara, e é bizarro como isso funciona. Eu tenho estudado alguns funis que eu vi do Russell Brunson e outros que, não só para e-commerce ou info, mas para Nutra também é muito interessante, cara. Eu vejo que a pessoa vai fazer um reembolso, e aí ali no reembolso, beleza, ela foi reembolsada. Só que aí a pessoa dá a opção para ela, em vez de ser reembolsado, no caso, você quer deixar esse valor de crédito aqui conosco para a gente oferecer para você até, em vez de um pote, a gente te dá 2, um de graça, e se você quiser usar esse crédito e acrescentar um valor a mais, a gente te dá o produto do Upsell 1, só que pra pessoa, tipo, ela tá focada no presente. Só que ela gastou aquele dinheiro, você ficou empatado, só que ela gasta um pouco a mais com o Upsell. E indiretamente ela tá gastando pouco a mais. Então ela gastou de novo. Então ela aumentou o ticket médio dela, usou aquele valor e ela não foi reembolsada. Ela usou o crédito dela, mais o valor do Upsell, e ela ainda teve a sensação de ter ganhado de presente o pote a mais. Então, cara, tem muita coisa que dá pra implementar. Muito. Exatamente, e isso é uma copy que eu não vou dizer genérica, mas assim, é a mesma copy para todos. Imagina, e vem muita gente no suporte falando, eu não consigo emagrecer porque eu tenho 2 filhas, eu não tenho tempo, não sei o quê. Imagina agora, no último e-mail, a IA lembrar que tem 2 filhas e conseguir fazer um pitch com base, sabendo que ela tem 2 filhas, que ela não tem tempo e só tem a rotina matinal dela. Imagina, agora é um pitch personalizado para aquela pessoa. Imagina a conversão como deve aumentar. A gente quer implementar isso aí. Eu imagino a IA virando e falando assim, olha, eu sei que você tá com uma rotina muito corrida com as suas 2 filhas, então a gente preparou uma organização para você, com base na sua rotina, pra gente conseguir te ajudar antes de pedir o reembolso. De fato, a gente quer ver a sua mudança. Total. E puta, nossa, ou tipo, eu vi que você tem 2 filhas, a gente vai te mandar de presente um gummy ou um desconto pra você ganhar um gummy pra elas também entrarem junto com você e você facilitar esse processo. Nossa, velho. É bizarro isso, mano, meu Deus do céu. Eu não consigo me aprofundar muito em copy, porque o bravo do copy é o Gomes lá. Qualquer dia, quando a gente bater na próxima loja lá e vir no podcast novamente, a gente chama o Gomes, eu chamo o Gomes. Uma menção pro Matheus aqui, que o Matheus também, que tá na equipe com a gente, é muito bom. Acertou. Eu sou copywriter também, então pra mim, eu vejo, eu já começo a ter um monte de ideia, eu começo a... O Gomes ia quebrar tua cabeça também. O Gomes ia ser muito legal de conversar aqui com a gente, numa próxima oportunidade ele vem. Mas só que um ponto que o André falou é que, por exemplo, se você coloca uma pessoa pra poder fazer esse tipo de atendimento, cara, por mais que a pessoa seja muito foda, ela não vai conseguir lembrar de 100, 200 pessoas. Como um gestor de prompt ali. É difícil, por exemplo, igual a gente tá citando esse caso da mulher que tá com rotina corrida, que tá com 2 filhos. Pô, você tem uma pessoa full pro suporte ali, ela não vai lembrar, cara. Entendeu? Então, a IA não esquece essas coisas. Ela tá alimentada com um banco de dados ali, cara, isso é foda demais. E tem que estar tudo traqueadinho na IA também, né? Pra ela pegar. E até pra pegar essa linha de raciocínio de tanto insight foda que a gente tá tendo aqui, eu quero entrar agora na nossa dinâmica das cartas do Panda Quest. E como é que funciona? Cada um de nós, como a gente tá em 3, cada um de nós vai tirar uma cartinha e aí vocês vão passar o melhor insight de forma rápida, fácil, resumida sobre cada uma das cartinhas que a gente sortear. Beleza? Beleza. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o André e com o Arthur. Começando agora a nossa dinâmica do Panda Quest. Mas antes de começar, tá gostando desse episódio? Ó, eu tenho certeza, porque se eu tô gostando, eu tô aqui alimentando tudo que tá acontecendo isso aqui, tô gostando demais, eu imagino que você que tá aí do outro lado também deve estar. Então deixa nos comentários aqui do Spotify e do YouTube o que você tá achando. Agora, chegou a nossa parte de sortear os temas importantes pros caras aqui passarem o melhor insight sobre cada tema. Bom, já embaralhei tudo aqui. Cada um de nós, deixa eu ver se o pessoal tá vendo em casa, cada um de nós vai pegar uma dessas cartinhas e a gente não vai ver o tema.
Vocês vão me devolver, tá bom? Certo. Então, eu vou escolher... Tá, eu peguei um. Agora, vocês podem escolher aí. 2 temas, um cada um. Primeiro, as damas aí, Arthur. Esse aqui, ó, pode devolver, então. Então, do Arthur. Beleza. E o tema do André. Bom, vamos começar, então, pelo meu. Temos os nossos temas aqui pra galera que tá em casa. E o primeiro tema é um desejo. Um desejo que vocês têm na vida pessoal de vocês. Pode começar, André. Um desejo que você tem como empresário ou na sua vida pessoal. Cara, isso aí é interessante. Isso daí eu falei bastante com o meu head copy quando a gente foi viajar 2 semanas atrás. E meu maior desejo, na verdade, eu não tenho um desejo financeiro, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Porém, o que me movimenta é em continuar trabalhando, em continuar gostando de trabalhar e movimentar e acordar todo dia cedo e dormir todo dia tarde e trabalhar 16, 18 horas por dia, é criar algo e essa é a verdade. Eu gosto de proporcionar o máximo possível e o melhor possível, a melhor estrutura possível para minha equipe. O Arthur vai poder dizer isso. Eu não economizo em questão de estrutura, equipe, e deixar o ambiente e a melhor maneira, melhores ferramentas e a melhor maneira que eles podem para trabalhar. E criar algo cada vez maior, criar estruturas, é isso que me movimenta, criar projetos. E é isso, eu tenho certeza que é isso que me motiva, é isso que me movimenta. O dinheiro, eu realmente acho que é a consequência. E o dinheiro, ele proporciona eu a criar projetos maiores e criar coisas maiores. E desses projetos que me movimentam. É esse meu desejo maior, criar algo cada vez maior e continuar movimentando. Top. E você, Arthur? E aí, por exemplo, eu e o André, acho que a gente bateu muito nessa questão também, porque o desejo dele é de criar algo que realmente vai fazer diferença, igual ele falou. Né? E eu também, sempre, desde o começo, quando a gente conversou, eu também estava muito alinhado com essa perspectiva. Então, quando a gente entrou, eu sempre falei com ele, cara, quero estruturar uma empresa de verdade, um negócio aqui, não só lucrativo, mas algo que a gente vai ter por muito tempo e de maneira consolidada, né? Porque por mais que o nosso mercado é cash flow, eu não quero algo ali momentâneo, do dia para a noite, entendeu? E aí, falando mais de vida pessoal, eu tenho um desejo na minha vida de, por exemplo, falar não quando eu quiser para as coisas que eu precisar, entendeu? Então, o dinheiro, para mim, na verdade, ele é só um meio. Eu não tô também apegado a um valor monetário específico, tantos milhões e tudo mais. Mas eu quero amanhã ter o poder, tipo assim, cara, vou fazer isso? Vou. Vou fazer aquilo? Vou. E que eu falo muito com a minha mulher, largar o ou na vida. Eu quero sempre colocar o i. Então, vou viajar e vou construir. Vou fazer isso e fazer aquilo. Eu vejo que muitas pessoas vivem uma vida tipo assim, ou eu vou trocar meu carro, ou eu vou fazer não sei o quê. Ou eu vou investir ali, ou eu vou fazer não sei o quê. E eu não quero ter esse ou na minha vida, entendeu? Eu quero o i. Então, na minha visão, esse seria o meu desejo, assim. Cara, eu gostei disso daí. Eu vou começar a adotar. Tirar mais o ou e colocar mais o i. Então, é pra você de casa. Pô, eu vou manter minha operação de info ou eu vou pro Nutra? Mas por que você não pode escolher iniciar como afiliado e se tornar um produtor depois? Total. Porque literalmente foi o caminho que a gente seguiu. A gente iniciou como afiliado, depois a gente tinha o Info e depois, posteriormente, a gente colocou o Nutra. Então, não foi uma escolha, isso ou aquilo. Aí, claro, depois a gente optou por abandonar um pouco o Info, porque o Nutra fez mais sentido, mas a gente não ficou nessa sinuca. E eu não falo só na empresa, mas nem tudo, cara. Porque muita gente vive a vida desse trem, ou aquilo. Não, cara, é ir. Vamos somar mais. E aí é igual o André falou, tipo assim, ele agrega muito valor, então ele soma. E eu vejo que a gente tá sendo retribuído por isso, entendeu? E achei muito da hora essa primeira resposta de vocês. E você tava com receio de responder essa pergunta de um desejo antes, né? Tava. Cara, e achei muito massa. E agora, nosso segundo tema, e que eu acho que pode até ser polêmico aqui, porque quando a gente tá falando de direct response, é difícil vir um assunto desse. Então, tráfego orgânico. Cara, qual que é o insight que vocês podem falar sobre tráfego orgânico? Porque direct response é raro, né, ver tráfego orgânico. Eu comecei no orgânico, entre aspas, assim, que a gente brinca que ele é outlier e eu sou self-made, porque eu comecei com o curso do Kaique, e aí, num determinado momento lá, que acabou meu caixa pro PLR, na época, eu fui pro tráfego local, né? E aí a captação é orgânica. Eu não tinha grana na época e tudo mais, e fui. Cara, e é uma parada que, assim, eu não vou falar que não dá resultado. Eu sei de pessoas que têm resultado e tudo mais, principalmente falando de tráfego local. Acho que no DR não funciona tanto, não faz tanto sentido, mas dependendo do nicho, do que você quer começar ali, faz sentido.
E aí, pô, só que na minha visão é algo que é muito cansativo, não tem uma escalabilidade, nem se compara ao tráfego pago. E na minha visão, ela funciona para o iniciante. Então, o cara que está sem caixa e tudo mais, é uma estratégia extremamente válida para você começar ali. E é igual o André falou, é igual muita gente às vezes tem desculpa e tudo mais, tá numa posição legal e ele não teve essa opção nem nada, ele teve que começar. Pô, começa, cara. Ah, tráfego orgânico você pode ver que não é tão escasso, mas é uma forma de você começar, entendeu? Então funciona. Para algumas coisas eu acredito que funciona, entendeu? Aí eu quero ver, tráfego orgânico. Aí o Felipe Ferreira abre o stories dele. Galera, clica no link abaixo que todo mundo que solicitar afiliação do meu produto eu vou liberar. Puta, aí o tráfego orgânico. Ah, não, mas aí é Eu tô lá, diferente. Mas aí é o brand, né? Aí já é outros 500. Aí eu não sei se enquadraria nesse orgânico aí, não. Ó, e agora, pro nosso último tema: suporte. Cara, você falou sobre suporte, você entregou o ouro ali, mas até pra gente aprofundar numa coisa que talvez você não tenha entregado. Quais são as ferramentas importantes que você utiliza no suporte? E, tipo, qual IA ou como que você integra a IA junto nesse suporte? Ou como que você vai fazer isso? Basicamente, para automatizar essa... Não é automatizar, porque tu nunca vai conseguir automatizar 100%, mesmo com IA. Sempre tem que ter alguém acompanhando e melhorando. A IA, ela não se melhora sozinha magicamente. Não, sempre tem que ter alguém acompanhando e melhorando. E diante disso, a gente utiliza para automação o N2N, porque ele é muito escalável, para o nosso nível de escala, que tem muita requisição de suporte, acaba hoje precisando dessa escalabilidade. Mas qualquer automação que dá para utilizar ali, Zapier, existem alguns outros ali, mas eu sei que o N2N ele é o mais personalizado, assim. Como que se escreve isso daí? Só pro editor colocar ali. N8N. N8N? Caraca. NHN. Basicamente, então, é o N2N para utilizar automação, é open source, dá para botar ali na VPS e acabou. E daí é automação assim, então a gente recebe o e-mail, já manda para automação, a automação manda para um agente, e daí o agente e a IA que a gente utiliza hoje, há um tempo atrás a gente utilizava o da ChatGPT, da OpenAI, hoje a gente começou a migrar para o Gemini, do Google, porque ele tá mais barato, tá mais esperto e também tem uma janela de contexto maior. Então, numa implementação que a gente quer fazer agora, de pegar, às vezes, 6 e-mails que a pessoa mandou de suporte ali e desses 6 e-mails pegar todo o contexto, o Gemini ele tende a ser melhor e mais barato também. E então, só que, cara, é um negócio que a IA ela se atualiza toda semana tem notícia, esse negócio que é interessante hoje que eu vejo, né, em muitas operações que eles estão começando a olhar bastante para IA e não só para suporte, tá? 80/20 vai ser IA. Tem empresas de só tráfego interno que tem 60 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas. Isso daí chega uma hora que fica insustentável, porque, sinceramente, tu é obrigado a escalar 1 milhão de dia e no dia que acontecer algum problema no Facebook, tu toma prejuízo gigantesco, porque tem 100 pessoas ali para alimentar. Então, você consegue reduzir essa equipe e com IA. Isso é um negócio que a gente vem implementando tanto para suporte, como tá aí, tanto para tráfego. Então, dá para, sinceramente, toda parte de Direct Response, que é uma empresa que é edição, copy, tráfego e suporte, tudo isso a IA consegue ajudar. Ela não consegue substituir ninguém, porém ela consegue te ajudar e muito além disso. Em vez de tu precisar de 60 pessoas para testar 100 criativos por semana, tu consegue testar 1.000 criativos por mês com, sei lá, metade dessa equipe. Então, é basicamente essa ideia da IA e de suporte. Acho que ficou tudo claro, não sei. Caramba, que isso, cara. E basicamente suporte, junto com isso a gente utiliza um banco de dados. Daí a gente utiliza o Supabase, que integra bastante com IA, em questão de contexto. Que daí a gente consegue utilizar ali lead e tal, tu bota num banco de dados. Se ele tiver um pouco de requisição, dá para botar em planilha também, que é bem dizer, um banco de dados. É tipo, a partir do e-mail que a pessoa manda. Então, por exemplo, a pessoa mandou um e-mail, sei lá, Gmail, ou Zormail, qualquer outro e-mail que vocês tiverem. Na verdade, a partir do momento que ela abandonou o carrinho na Cartpanda, já temos o lead dela. Comprou, a gente já tem o lead dela e que comprou. Pediu reembolso, temos o lead dela que comprou e que depois solicitou o reembolso, e daí tu vai colocando o máximo de detalhes no teu banco de dados. Quando que ela comprou, quando que ela solicitou reembolso, se o pedido já foi processado ou não processado. Tu vai colocando o máximo de contexto, quais são os e-mails que nem a gente está implementando agora, quais são os e-mails que ela enviou, qual o contexto e tudo mais. Então, quanto mais informação tu tiver no teu banco e correlacionar essas informações,
a IA vai ter mais informação e vai conseguir trabalhar melhor com isso. Vai dar uma resposta melhor também. Aí Exato. um negócio interessante também que o André falou do Gemini, que a gente tá usando agora, e é um insight valioso pra galera aí também, é que o Gemini, ele tem a opção de fazer um resumozão da sua call. Então, por exemplo, a gente faz a reunião ali, e aí ele traz esse resumo. E aí tem outra ferramenta também, sem ser o Gemini, Massa. que a gente tava usando antes, que é o LTTV, que ele também faz esse resumo. E eu acho isso muito A sensacional. transcrição, né? Total. Mas se for entrar nessa parte de IA, daí é outro podcast. É, não. Não, porque realmente, questão de IA ali, a gente utiliza pra muita coisa e a gente vai utilizar cada vez mais. A gente realmente acha que, pô, a gente tá conseguindo com uma equipe de 6 pessoas hoje. É claro que às vezes tem que contratar, às vezes, freelancer, alguma coisa pra alguma demanda. Porém, pra uma equipe interna hoje, 6 pessoas, a gente conseguir bater R$500 mil no dia, não é impossível com uma equipe de um outro squad bater 1 milhão e, dependendo da oferta, otimização, a gente conseguir bater 1 milhão dia. Então, coisas que gente que tenta chegar nessa meta e às vezes não consegue, já tá com uma equipe de 40, 60 pessoas. E a gente hoje também tá voltado só na meta, né? Então isso aí também é um É um canal questão, só meta. entendeu? Se a gente pretende, vamos amanhã ampliar pro YouTube, pro Native, mas hoje é 100% meta. E aí isso é um pouco ruim, porque igual, por exemplo, semana passada teve um problema na meta lá que ficou 3 dias sem entregar, e aí a gente fica meio que 3 dias sem rodar. Então isso aí é complicado, né? Mas aí, futuramente a gente quer. E aí, quando a gente alcançar essas outras fontes, é igual o André falou, questão de 1 milhão dia, vai ser muito rápido. Eu vejo, até tava falando com o Kevin lá no evento, lá no Sweet Secrets que a gente fez lá, que, pô, ele é um dos únicos especialistas em TikTok, a operação dele é só TikTok Ads. Não é TikTok Shop, é TikTok Ads. Sim. E o cara roda Nutra ali, liso, não cai conta e tal. Eu falei, caraca, bizarro. E aí eu falo, cara, eu Pode preciso fazer trazer a você... ponte com esse cara pra então, gente. eu já tô querendo trazer ele pro podcast. Ele falou, não, Felipe, vou esperar bater 10 milhões. Ó, Kevin, tô de olho, hein, mano. Tô esperando você bater esses 10 milhões aqui na Caixa Panda pra eu te trazer. Que ele falou, não, 2 milhões eu acho que eu não tenho ainda, tipo, tanta bagagem pra trazer. Mas eu sei que tem. Tá doido. Mas vai Só trazer. de conseguir rodar ali no TikTok e ter um resultado, tá doido. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa é difícil, cai conta pra caramba. Eu já fiz alguns testes e tudo mais, não fica nada em pé ali. Roda um pouquinho, depois cai e tudo E ó, mais. vou dar um spoiler. Lá no Panda Meeting, que é o nosso evento de 1 milhão, ele foi. E aí lá a gente tem uma dinâmica onde eu faço a galera extrair insight do outro. Eu vou meio que um podcast conversado que eu vou alimentando ali. E aí ele trouxe muito do ouro, que ele já até testou mais de 2 mil contas. Ele trouxe o ouro do que foi o 80/20 pra ele. Inclusive vai ser muito interessante. Até posso fazer essa ponte pra vocês. E também pra ele vir aqui no podcast. E cara, com esse tanto de insights que eles fizeram aqui, olha, pra mim, eu sempre saio do podcast com a cabeça assim, ó. Puta merda, se eu rodasse Nutra, eu ia fazer um estrago. Então eu imagino que você que tá em casa, que tem essa oportunidade, agarra essa oportunidade. Que cada podcast aqui é não só um incentivo pra você conseguir atingir mais seu objetivo, mas também pra você conseguir aplicar tudo que eles falaram aqui e você melhorar a tua operação ou até mesmo você a começar a tua operação. Porque tem muita gente que só assiste e não tá botando em prática. E, André, Arthur, eu quero que vocês passem pra galera, principalmente, uma mensagem final do que vocês gostariam de ouvir se vocês estivessem começando, ou ali há 2 meses atrás, quando vocês estivessem migrando pro Nutra. O que vocês gostariam de ouvir, falando diretamente pra câmera, pra quem tá assistindo a gente agora. O que eu gostaria de ouvir e que eu ouvi, graças ao Felipe Ferreira, foi muito cuidado com reembolso, chargeback, com os custos, muito cuidado na escala, tem que escalar com ROAS maior do que infoproduto, tem que tomar cuidado, tem que ter processo muito bem definido. E, querendo ou não, isso daí, ainda assim, não é o 80/20. O 80/20 é igual ao infoproduto. Ter uma oferta boa e, para ter uma oferta boa, tem que ter tudo isso. Tem que ter uma estrutura muito bem feita de equipe, de processos, e depois tomar os cuidados para conseguir, com os custos, para conseguir prevalecer aí no mercado e continuar no mercado. Então, acredito que seja isso. Se você está começando antes ainda, testa afiliado, vai atrás de conteúdo, porque vai ter uma bagagem muito boa como afiliado. E dependendo se você, não quer montar uma empresa muito grande, continua como afiliado, dá dinheiro, querendo ou não. Se acertar, dá dinheiro, se souber fazer realmente o negócio. Então, vai de cada um também. Eu sei que as pessoas são diferentes, tem gente que não quer ter empresa, tem gente que quer ser afiliado e dá pra fazer muito dinheiro com afiliado também. Tem gente que fatura mais que a gente hoje, eu sei que tem gente que mais fatura mais que a gente hoje como afiliado. Então, claro, faz muito pouco tempo que a gente começou e não faz 1 mês e meio ali que a gente começou como Nutra e já temos o resultado que a gente tem, mas é porque a gente tomou esses cuidados e já vinha com uma bagagem muito boa. Então é basicamente isso. Top. E uma coisa que eu acho que não só no Nutra, mas no modo geral, e eu escutei graças ao André, tenha processos.
Entenda ali por que determinada coisa funciona, faça seu backlog, faça uma anotação, que seja um bloco de notas, que seja alguma coisa, grava suas telas, e saiba por que determinada coisa está funcionando, né? E eu acho que se eu tivesse aplicado mais isso na minha vida, do modo geral, não só hoje no Nutra, mas em todas as áreas que eu fiz, eu teria um resultado muito maior do que eu tenho hoje. Não que os resultados não são legais hoje, estão sendo muito bons, mas saiba ali por que tá funcionando, o que tá dando certo, o que não tá, por que isso funcionou, por que não. Esquece esse negócio de feeling, isso aí não existe. Literalmente é dados, é saber ali o que tá dando certo, o que não tá, e fazer esses processos de maneira bem clara, intuitiva ali, que você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, só que com a cabeça mais livre. É igual na academia, você chega lá pra treinar, você tem um treino todo montadinho, cara, você faz ele muito mais rápido e mais eficiente. Você chega lá, você não sabe o que você vai fazer, você olha pros aparelhos e fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, você vai demorar 3 horas a mais e não vai fazer com a mesma qualidade. Então, tem esse processo bem alinhado, sabe o que você vai fazer, por que você vai fazer, e se não deu certo, que é mais importante, porque muitas vezes a gente aprende no erro, por que não deu certo? Foi o orçamento que eu coloquei aqui, o dia hoje não tá legal, esse criativo não aguentou tração, a oferta tá com problema aqui, entenda o porquê que não tá funcionando para você conseguir tomar as melhores medidas e corrigir aquilo ali da maneira mais efetiva possível. Cara, vocês são foda. Eu não sou de falar isso no podcast e tudo mais, mas vocês são foda demais. Inclusive, pra galera que assistiu até agora, qual que é o Instagram de cada um de vocês? O meu Instagram é @AndréDagostin, Dagostin com M no final. Tem um verificadinho lá, só seguir e mandar uma mensagem aí pra gente trocar uma ideia. E o seu, Arthur? E o meu é Arthur, com TH, Rezende, com 3 R's. Arthur, TH, Rezende. Top. Inclusive, o editor vai colocar aqui na descrição, aqui embaixo. Mas olha, se você assistiu até agora esse podcast, eu tenho certeza que você que tá aqui agora vendo, tá assistindo, eu tenho uma pergunta pessoal minha pra fazer pra vocês, que não é sobre podcast nem nada, é sobre operação. É uma coisa que eu tô vendo recentemente, que antes da gente terminar eu precisava fazer essa pergunta. E eu perdi o time lá atrás. Vocês acreditam? Só me digam que sim ou que não. Acreditam que vai ser possível fazer uma VSL completa com o Google VO3? Total. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Lançaram faz uma semaninha, né? É isso, tá já impressionante. Tá metendo um monte de teste lá. Que é isso? E claro que acho que ainda tem umas limitações, mas IA é aquela coisa. Passa uma semana, passa outra semana, quando vê, já tá com... já é outra coisa. Já avançou muito a tecnologia. Então, sem sombra de dúvida, com certeza vai dar. É o que a gente já vem testando em nossos leads. Então, é sempre se atualizar do mercado digital e do mercado de inteligência artificial. E, junto com o digital, fortalecer a IA com o digital. Porque eu tenho... Não é que eu tenho certeza, é que eu vejo... conversando com outras operações grandes, operações que faturam mais de R$1 milhão dia, isso aí já é um diferencial e é o que eles estão buscando agora. Então, até você que quer prestar serviço, já comece a estudar isso, porque isso não é o futuro, isso é o presente, essa é a verdade. Então, agora. Cara, muito foda. Todos os insights que vocês passaram aqui não só pra mim, mas pra galera que tá em casa, tá acompanhando, tá no trabalho, tá ouvindo na academia também, que tem muita gente que escuta o podcast na academia. E, antes de tudo, eu queria muito agradecer vocês. A gente se conheceu lá no evento Sweet Seekers e é um prazer sempre estar mais próximo da galera que tá skin the game no mercado e conhecer pessoas como vocês que, tem uma história de vida tão incrível, que tem uma bagagem que é inspiradora e até me conecto também por ter passado por esse tipo de coisa. Depois eu posso até falar tudo que aconteceu e tal, mas aqui o foco de fato são vocês. E pra mim é um prazer muito grande ter pessoas como vocês próximo aqui, não só junto à Cartpanda, mas junto a mim também, porque eu tenho certeza que esse tipo de network onde vocês agregam, eu posso agregar, é uma coisa que não é qualquer empresa que consegue fazer isso e não é só sobre negócios, é sobre conexão, é sobre propósito. O meu propósito aqui no podcast é trazer com que mais pessoas como vocês consigam mudar de vida e viver do digital e que essas pessoas que estão assistindo a gente agora venham aqui no podcast, assim como vocês. Então, é por propósito. E eu tenho certeza que o propósito de vocês, do jeito que vocês falaram aqui, vai se concretizar, vocês vão conseguir chegar nesses milhões por dia. E eu quero ter esse orgulho de falar, eles foram no PandaCast, eles vão voltar no PandaCast para falar de muito assunto que eu tenho certeza que não coube nessas 1h40. Com certeza. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão resgatar todas as recompensas. Quero ver vocês de BMW, que eu quero levar lá para vocês. E muito obrigado pela presença, pela participação e por terem resgatado também a recompensa dentro do PandaCast ali no dashboard da Cartpanda. Obrigado de coração. Eu que agradeço também pela oportunidade. E, sinceramente,
é agradecer por ter deixado a gente à vontade também. É incrível, foi realmente uma conversa. Isso daí, eu já falei contigo porque eu assisto o podcast da Card Panda, porque eu vejo que é uma conversa real e que tu realmente se interessa pela pessoa e tu faz perguntas se interessando mesmo pela pessoa. E deu pra ver que tu é uma pessoa verdadeira, de fato. Então, realmente, só tenho a agradecer por ter deixado a gente à vontade, de a gente ter feito realmente uma conversa muito agradável. E, pô, como eu falei, eu também não escondo nada, por isso que parece que faltou tempo. Então, com certeza a gente pode vir mais vezes e entregar cada vez mais conteúdo e mostrar o que a gente vem fazendo cada vez mais na empresa para crescer esse resultado, beleza? Mas muito obrigado mesmo, Felipe. Tu é um cara muito. Eu acho que tu é o melhor cara do podcast que eu já vi na minha vida, cara. De verdade. Tamo junto, Tu tem esse dom, tu vai ter que passar esse livro aí que tu estudou de comunicação, cara. E ó, vou passar um insight pra vocês aqui. Existe um processo. Isso aqui é método. Ai, Tô brincando, eu não vou. Eu ia Mas falar, aqui, link na meu fala. script. mas falando um negócio que você falou, eu acho que todo mundo tá nesse mercado também, não vou ser hipócrita, é o dinheiro. E querendo ou não, é isso que atraiu a gente e tudo mais. Mas um negócio que você falou, cara, que é o seu propósito aqui, é o desejo também, que foi um dos temas, de literalmente somar na vida das pessoas. Porque, pô, quando a gente tá lá em casa, assiste esse podcast, né, de outros players e tudo mais, soma muito na nossa trajetória, né? Se a gente soubesse ser inteligente ali, pegar alguns insights e tudo mais. E é por isso que a gente entregou literalmente o que a gente faz aqui, não teve, escondeu nada e tudo mais, porque a gente tem literalmente esse desejo de somar na vida das pessoas. A gente quer ganhar a grana, não vamos mentir, mas se a gente puder ajudar ali, somar no que for, cara, com o nosso conhecimento e tudo, pô, isso é sensacional, velho. Você saber que a pessoa, ela teve um resultado, ou que ela destravou, ela chegou ali e tudo mais, e você foi o motivador, eu acredito que é muito gratificante, né? Então, eu acho que essa entrega sua aqui, o podcast e tudo mais, cara, sensacional, e estou muito satisfeito, né? Muito feliz de estar aqui, brigadaço. Espero daqui a um tempo voltar aqui com os resultados mais impressionantes, buscando a BMzinha, né? O André já falou que ela vai ser minha, ele já vai me presentear ela. Eu iria comprar, parça. Tô brincando. Mas muito obrigado mesmo, satisfação total estar aqui, sou muito grato mesmo pela oportunidade. E eu espero que quem esteja ouvindo vocês agora possa chegar a vocês lá na frente e Total. falar: "Ó, eu ouvi o podcast de vocês e isso que vocês passaram fez eu destravar." É isso que eu quero promover. Não que eu consiga trazer esse propósito, mas que as pessoas que estejam em casa ouçam vocês e por uma fala que vocês mostraram aqui, ela conseguir aplicar e destravar algo na vida dela e que eu consiga ser a ponte entre o conhecimento de vocês e os resultados dela. E no Então, futuro está aqui obrigado. e no Com futuro ela está certeza. aqui, né? E ela Perfeito. também tá aqui. Que legal. Olha, obrigado novamente. E não obrigado só a vocês, mas ao seu tempo, a você que tá aí do outro lado. Você tá no trânsito ouvindo a gente, ou tá na academia, tá trabalhando, ou tá com seu sócio ouvindo a gente também. Muito obrigado pelo seu tempo. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou de Insight, porque pra mim me ajuda a guiar os futuros podcasts e também ajuda a galera que não chegou a um determinado momento do programa a ver os futuros insights que ela pode estar acompanhando nesse episódio. Então, se você tá pelo Spotify, sabia que dá pra você comentar também? Pois é, dá pra você não só comentar, mas também deixar a nota desse episódio. Deixa com 5 estrelas aí, porque eu tenho certeza que se eu deixaria com 5 estrelas, por que você não vai deixar? Então deixa o teu comentário aqui abaixo também, porque não ajuda só a galera, porque me ajuda também a conseguir responder você diretamente, porque eu que leio e eu que respondo, mas também a galera ver todos os insights que tem nesse episódio aqui para conseguir aplicar e não só faturar, mas como lucrar muito mais. E se você quer ter uma operação igual a esses caras aqui, eu tenho certeza que na Card Panda a gente vai conseguir te ajudar e assistindo a outros podcasts você vai conseguir aprimorar e lucrar muito mais com a sua operação de Nutra na gringa aqui junto com a Card Panda. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.